Fala galera do Movencast, tudo bem? Nesse episódio vamos receber a Gabi Diuana. Ela passou por diversas áreas dentro do ambiente corporativo e hoje é CEO da Business School. Junto comigo hoje tem a participação do Roberto Rensch, baita amigão aí, vai me ajudar a conhecer e desvendar mais, né? Tanto da sua carreira quanto do seu negócio. Prazer te receber. Prazer, obrigada demais por estar aqui, Betinho. É um super amigo. Me senti lisonjeada de estar aqui. É muito legal. O Betinho, ele é, né, muito reconhecido aí na parte no universo de tecnologia, mas o grande destaque dele é quando começa a entrar em temas de negócio, onde ele fez basicamente aí muita mudança. E quando ele comentou até, né, me desafiou, falou, pô, Rodrigo, vamos levar uma galera fora do mundo digital, vamos levar uma galera que está fazendo negócios que talvez sejam negócios do futuro, com novas premissas, itens diferentes. Eu falei, tô dentro. Só que ela falou, tu que assume a cadeira aqui. Então a gente está hoje aqui, é um prazer, tá? Vou descobrir muito aí também e vamos ver você conta um pouco da sua jornada e ver como chegou nesse momento aí tão novo aí, né, de desafios aí, que com certeza que seja muito próspero também na Vivens. Legal. Vou contar um pouco como começou, né? Eu sou administradora, me formei em gerenciamento de projetos, mas minha vida de acadêmica, de colégio, não foi nada muito boa, assim. Eu fui muito pela questão de relacionamento, muito inteligente na comunicação. E aí fui fazer administração porque eu não sabia exatamente, como a maioria das pessoas que fazem administração, você não sabe o que você vai fazer, né? E aí depois eu fui fazer gerenciamento de projetos também justamente porque são 12 áreas de conhecimento. Na época eram 9, agora eram 12. Eu falei, caramba, eu posso tocar um projeto desde um orçamento até a formação de time. Então, foi essa a minha escolha. E aí eu comecei na área de educação, no Senai, no Centro de Tecnologia, que ficava na Tijuca. Eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro. E aí eu me apaixonei por educação, me formei na faculdade e fui trabalhar na Oi, em telecom. Um mundo que na época era muito digital, né? Betinho sabe. E muito forte também. Muito forte. A presença da Oi era muito forte. Gigante. E a gente, de fato, falava em tecnologia naquela época, em torno de 2007, 2008, assim. E aí eu tive uma carreira muito acelerada. Ali, com 23 anos, eu virei gerente, assim, de um time de 90 pessoas, assim, rapidamente. Eu tive menos tempo como colaboradora na minha carreira e mais como executiva e como líder. Gestora. Como gestora, né, de pessoas. Precoce. Super precoce, super. E aí eu fiquei 7 anos na Oi, que foi uma escola, assim, absurda, né? Desde processos burocráticos até uma empresa em processo de transformação digital. E aí, quando o mosquitinho da educação te pica, assim, dificilmente você sai dele. E aí, em 2014, eu recebi um convite para ir para a Pearson Education, que é uma multinacional, uma multimarcas de educação. E foi um desafio, assim, absurdo. Eles simplesmente criaram um grupo no WhatsApp, assim, vem Gabi. A Pearson estava num momento de mudança cultural, porque todo mundo diz, né, quem sou eu para falar, que educador não sabe ganhar dinheiro. Então, eles queriam trazer executivos de grandes empresas e trouxeram pessoas da Oi e da Ambev. Quase uma profissionalização da gestão. Né? Uma profissionalização da gestão, exatamente. Então, eles trouxeram pessoas da Oi e da Ambev para criar um método e fazer com que a educação prosperasse. E, na época, eu vim morar em São Paulo, que também foi um outro desafio da minha vida pessoal. Sou carioca raiz, amo praia, vivo, enfim, pós-praia, minha cerveja e tal, não sei o quê. E aí eu vim para São Paulo sozinha, sem conhecer absolutamente ninguém. Eu tinha 27 anos na época. E não sabia o que eu ia fazer na Pearson. E simplesmente, em uma semana, eles me colocaram como diretora de produtos. Eu não sabia nem o que era desenvolver produto. Eu aproveitei que eu estava morando em São Paulo, que eu não gostava mesmo de São Paulo, não tinha praia, e fui me afundar em estudos de metodologia de Canvas, de ágil, de produtos. Ciclo de vida de produto. Ciclo de vida métrica. De produto, tudo. Eficácia, indicadores, dados. Eu fiquei 2 anos imersa. 2014. Nada como um bom desafio para fazer a gente sair de uma zona de conforto. Total, mas você vê como, acho que o desafio foi mais pesado ainda. Porque em 2014... a discussão de produto, a metodologia, framework, a abordagem de visão de produtos ainda estava iniciando no Brasil. Isso. Lá fora já era mais forte. Exato, era então, mais forte. Acredito que o que você buscava aqui,
do que eu acompanhava na época, não era tão farto. Talvez você tinha que buscar referências não triviais para onde encontrar gestão de ciclo de vida de produto, métrica de produto, receita, Exato. ativação, aquisição, referral, churn, retenção, enfim, tudo aquilo. Tudo. E é exatamente esse meu desafio. A vantagem é que a Pearson é uma empresa inglesa. Então, eu tive uma boa referência, que era a minha gestora na época, que é a Ana Gabriela Pessoa, que é, assim, minha grande mentora de vida, que ela tinha uma startup e ela foi comprada, a Easy Learning foi comprada pela Pearson. Então, ela já tinha um mindset de produtos Perfeito. digital. Então, ela me ensinou isso na veia. E qual que era o meu desafio? Eu tinha um time editorial de 300 pessoas, eu precisava transformar o editorial tradicional de um livro em multiresponsivo, transformar em plataformas, em aplicativos Outras mídias. e outras mídias. E como é que eu faço esse processo editorial, né, a produção desse conteúdo por editores, distribuir por multiplataformas, incluindo o livro físico? Então, eu consegui fazer isso durante esses 2 anos. A gente criou um programa na época que se chamava Construindo Juntos, que trouxe o professor e o aluno para o processo criativo. Então, para mim, era muito mais fácil criar esses argumentos. E em 2 anos, de novo, carreira acelerada, virei VP de Produtos e Inovação da Pearson. Mas, Gabi, você acha que nesse momento o desafio foi mais processo? Foi mais modelar uma nova arquitetura de negócio? Ou foi mais tecnologia? Os 3. Eu acho que foram os 3, mas eu incluiria também uma mudança cultural. Pessoas, assim, né? pessoas, Lá dentro da Pearson. Lá dentro. Decisões muito difíceis de trocas de pessoas. E tá tudo bem. Eu acho que quando você entra com uma nova cultura, e a gente viveu isso na Cogna depois, é natural que a cultura expurgue algumas pessoas que não vão se adaptar àquilo. Então, foi um processo de transição de pessoas, revisão e desenho de processos, uma nova forma de olhar. Sim. A tecnologia estava muito nova quando você entra para a educação básica, né? Eram 14 marcas na época, Coque, Dom Bosco, Poridomos, Wizard, Yazid, Skill, SOS Computadores, eram marcas assim super tradicionais e quase que centenárias. Então, você fazer uma mudança de dentro para fora, porque eu preciso que essa tecnologia também chegasse no cliente, nas franquias, nas escolas. Sortimento plural, hein? Totalmente. SOS, Yazid. Achei curioso, né? Só uma dúvida. Quando você falou 300 pessoas, passou por um processo, mas você tinha todas essas marcas. Sim. Cada uma delas também tinha, imagino, alguma cultura, algum viés, alguma premissa ali de produto. Como que era fazer essa gestão desse portfólio e colocando esse novo modelo de gestão / governança que você estava criando? Perfeito, é uma ótima pergunta. Cada marca de educação tem a sua proposta pedagógica, né? Que é como se fosse a sua linha metodológica. E a gente precisava respeitar muito isso. Por exemplo, o Coque, que é uma marca conhecida aqui em São Paulo, forte. Super conteudista. Então, a gente não podia mudar isso. Precisava ter um time editorial que preparasse esse aluno para o vestibular. Então, se ele prepara para o vestibular, eu preciso pensar na experiência dele. Ele vai estudar a qualquer momento, a qualquer lugar, precisa de um aplicativo, precisa de uma plataforma e precisa de muitos exercícios. O Dom Bosco é sócio interacionista. Você precisa trabalhar por projetos. Como é que você faz a criança, o adolescente, ter o pensamento crítico para desenvolver um projeto e ele chegar à conclusão de um conteúdo pós esse projeto? Estou dando exemplos, assim, porque... Ela foi contratada para um emprego quando chegou no dia 13, né? Exato, isso. E eu precisei... Isso aconteceu em 2 anos. Como foi... acho que até dando continuidade que você... Imagino que você teve que criar uma aliança forte, né? Sim. E provavelmente um time que respondesse para você, porque você acho que tinha que meio que verticalizar a sua gestão, o seu ponto de vista, o ponto de vista corporativo com essas frentes. Como foi montar esse... Você montou um time dessa forma? Mudei umas 10 vezes. Umas 10 vezes, assim, que é o conceito da agilidade, né? Você fez um fail fast. Testa rápido e corrige rápido, né? Não adianta também ficar errando muito tempo. Então, a estrutura organizacional, primeiro eu fiz por marca. Depois eu fiz centralizada por capacity, por linhas de negócios que prestavam serviço para todas as matricial. marcas. Jornada depois do usuário. E aí depois a gente chegou num modelo mais eficiente, porque precisava reduzir custo ao mesmo tempo. Então eu precisava, por exemplo, chegou no momento da educação que conteúdo é commodity, você acha em qualquer lugar da rede. Sim. Como é que eu faço esse reaproveitamento de conteúdos e só mudo a linguagem de acordo com o modelo pedagógico de cada marca? Aí você entrou em personalização. Aí eu entrei com uma plataforma de tecnologia.
Então, aí eu tive, de fato, um LMS que fazia essa leitura, não tinha inteligência artificial tão disponível, se tivesse, minha vida teria sido muito mais fácil, mas eu tinha um time editorial. Mas tinha uma galera boa pra caramba que fazia isso. Nossa, o time é incrível, incrível, assim, sensacional. E é um time que embarcou nessa jornada nova, né? Porque você, como executiva, chega no lugar novo, cara, a galera tem que comprar a sua maluquice, entendeu? Olha que achei curioso, né? Porque a gente falou uma sopa de letrinhas aí de coisas que normalmente ocorrem nas empresas, né? Mas me deu a impressão que o seu ponto, após ter testes, né? Até me ajuda a ver se eu inferi certo. Você centrou no conteúdo... Na experiência. E na experiência, foi isso? Exato. Exatamente. E nas pessoas, e no time, porque né? O conteúdo em si, vamos assim, o conteúdo seria o mesmo, só que a experiência de cada um desses para consumir o conteúdo... Exatamente. De design, acordo com a metodologia. Design total. Tripé. O time de design é incrível. Design e metodologia. Perfeito. Sem isso, você não personaliza o que é necessário. Porque por mais que você faça uma linha mestra do que eu estou achando, tentar achar um modelo eficiente que valha para todos, a especificidade, como ela comentou. Metodológico. O engajamento em algo padronizado vai existir, mas você não vai maximizar, né? É como se você respeitasse a tradição daquela marca, né? A cultura daquela marca. A própria Wizard, né? Que, nossa, quanto tempo o Carlos Wizard criou aquela marca. Então, a gente não podia também mudar muito. Eram 1.200 franquias. Como é que você faz uma disruptura? Então, foi tudo aos poucos, assim. Maravilha, muito legal. Mas, Gabi, que ano foi isso? Quando você botou o último modelo que parou de pé na Pearson? Que você 2017. Foi quando eu consegui, foi quando eu virei VP de produtos lá de inovação, super nova, de novo, tinha 30 anos, 31 anos, VP, nunca, nossa, assim, nem durou muito, fiquei 2 anos, porque assim, foi muito difícil, era muito difícil. Ainda surfando talvez uma época mais privilegiada nas educacionais, né? Sim. Tinha um momento ali ainda favorável financeiramente, economia, enfim. Idiomas. Pós-FIES, alguma coisa assim. A Pearson, o ensino superior dela era só livro digital, então era um outro conceito, mas era muito forte a educação básica e ensino de idiomas. Isso no mundo, né? Então a gente conseguiu surfar muito a parte de idiomas e de educação básica. E eu acho que eu também saí na hora certa. Em 2018, acho que foi o ponto alto, assim, também da saída. Mas em 2017, a gente conseguiu exportar. A gente foi para Nova York, apresentou esse case do Construindo Juntos. E trouxemos os países de growth, então China, Índia, México, para exportar um modelo de produção. Né? Desde redução de custo pelo reaproveitamento de conteúdo, até a experiência, metodologia, o design. Quem escolhia os personagens eram as crianças, eles desenhavam as cores, então meu time de design só refletia. E os professores estavam ali escolhendo a forma que eles vão dar aula. Eram eles que dão aula. Quem sou eu para escolher a parte editorial? Isso era inovador, disruptivo. Muito. Se você comparasse com os players na época que competiam com vocês, acho que ninguém flertou com esse momento de mudança aí. É verdade. Foi super inovador. Então, a Pearson, para mim, foi uma escola, assim. Foram 4 anos e meio intensos, estudando, imerso, assim. Esquece minha vida pessoal, foi a vida profissional, em primeiro lugar ali, como boa parte da minha vida também. E aprendi muito. E aí eu saí em 2018 por uma reestruturação que teve na Pearson. De novo, por redução de custos, né? A Pearson Global ainda era muito focada em conteúdo, em livro, né? E, caramba, a gente já estava... E o Brasil era o único lugar que era uma multimarcas. O mundo inteiro é marca Pearson. Então, a gente era aquele bichinho meio estranho, E aí, naquela época, em 2018, eu fiquei assim, ai, meu Deus, tiro um sabático, não tiro um sabático. Eu falei, caramba, eu tenho 32 anos, sabe, tô cheia de energia, assim, eu tô apaixonada por educação. E aí, em 2 meses, veio a Croton e me chamou para um mega outro desafio. Por isso que eu falo que não é muito linear, que era ser responsável do andar de educação no Cubo do Itaú, numa frente de inovação para selecionar e acelerar as startups de educação que eram residentes lá. Tava saindo do Cubinho, vocês já foram lá no Cubinho, né? Aqui na Vila Olímpia. E aí tava mudando para esse prédio grande de 13 andares. E a gente tinha 2 andares de educação. O Cubão. Tinham 5 verticais. Educação, que era a Croton, né? Depois virou a Cogna. Financeiro, que era o próprio Itaú, com certeza. Varejo era BR Malls. Saúde, a DASA. E tinha mais um, que agora eu não vou lembrar. Só logo grande.
Só empresas enormes, assim, enormes. E a gente participou do processo desde o primeiro residente da nova startup. Então, era um processo seletivo. E aí eu fui muito com esse desafio de olhar a inovação da educação. O que as startups estão fazendo de diferente? Que resolvam as dores de negócios da Kroton. Na época era só Kroton, né? Depois veio a gigante Somos e tal. E aí eu comecei um trabalho interno e externo, fazendo workshops com toda a empresa da Kroton para mapear as dores e oportunidades de negócios. As teses, né? As teses, exatamente. Exportar. E o que eu resolvia com tecnologia. E eu ficava na VP de tecnologia, inclusive, na época, antes do Betinho chegar. E aqui, do outro lado, eu acelerava as startups para errarem menos e seguirem o caminho mais fácil, Você né? já fazia uma mentoria. Uma mentoria. Dentro desse modelo de meio que aceleração de incubadora, você dava o norte aí. Abria meu canal para testes, eles testavam com os alunos, testavam os produtos. Então a Você gente tinha massa para teste, para brincar. Exato. Playground era bom. Mas olha só, Ah, já fomos picados por startups, ambos. sim. Queria sentir um pouquinho da energia que eu senti quando eu entrei em startup, do dia zero, quando você chega num ambiente e fala, cara, assim, o céu é o limite. Gente com energia, Sim. pouco dinheiro, escassez gera criatividade, inovação, gera um monte de coisa. Como é que foi chegar no Cubo o primeiro dia, semana, o primeiro mês lá, Cara, com essa missão? Pirei, assim, eu gosto de coisa diferente. Tudo que é muito tradicional, eu na hora não me engajo. Eu pirei no Cubo. Primeiro porque o lugar é super descolado, a Kroton ainda estava naquele prédio antigo, com aquela madeira maciça, sabe? Aquela Nossa. coisa pesada, a galera ainda usava terno e gravata. E aí você chega no Cubo, tinha um escorrega no meu andar. Para você descer pro o andar seguinte, era um escorrega. Você chegou aí lá, né? Você foi. Cheguei. As salas super, todas de vidros abertos, as baias igual essa mesa, tudo aberto. Então, assim, era muito diferente da cultura que eu tinha vivido. Na Pearson até um pouco mais descolado, mas na Mas zero Oi, fricção, zero o que você queria. Zero. E startup não tem essa. Você tá aqui concentrada no seu computador, o cara vai sentar na sua mesa e vai fazer o pitch dele de 30 segundos. E assim, não tem essa. Então, assim, eu me identifiquei muito com essa cultura e foi boa essa sua pergunta, porque na minha carreira isso me ajudou muito a viver esse período. De novo, super rápido, durou um ano, eu mudei de novo na Kroton. Eu fiquei cuidando do Itaú e depois na área de tecnologia me deram um guarda-chuva que era cuidar do time de agilidade. A Kroton estava implementando o SAFe, que eu nem era muito a favor, porque eu era mais a favor do Kanban e tal. E me deram esse desafio de falar, gerencie como a gente implementa isso e desdobra a área de negócio e tecnologia trabalhando juntos. Porque uma empresa daquele tamanho a gente precisa de um accountability framework, né? Senão vira uma bagunça. Então você tem que botar pelo menos um mínimo de arrumação. Ela foi pegando as buchas no caminho, né? Exato. Pega aqui, mas pô, tem 13. Depois, vamos implementar o SAFe aqui numa empresa tradicional. Cara, E qualquer metodologia que você queira colocar, ela pode funcionar muito bem, muito mal. Sim. Porque tem uma pecinha, uma palavrinha no meio que são as pessoas Não, que fazem toda a diferença em aceitar ou não modelo. Não, e fora as pessoas, que é a cultura, né? Você, independente de modelo, você falou do SAFe, né? Legal, cara, top. Só que é um processo, né? Não é instantâneo, não é uma Change implementação. management, A parte de GMO é muito forte. Você, dessa experiência, assim, né? Até um pouco da risada que a gente deu, pode até denunciar o que a gente acredita, mas você acha que as empresas no Brasil, de forma geral, estão preparadas para trabalhar num modelo com governança? Sem perder agilidade em escala. Vou só complementar, tá? Porque eu desejo... O pote de ouro no final do arco-íris é agilidade de organização em escala. Ponto. Todo mundo fala disso. Total, é isso. Porém, o SAFe ele é um dos modelos que se dispõe a botar uma governança Isso. que, por vezes, é um detrator de agilidade, por vezes é um início de direcionador para alguma agilidade. Acho que o Betinho falou tudo. No começo, foi essencial ter essa governança. Pensa que, na época, a Kroton tinha 37 mil colaboradores. Uau. Você tinha que integrar tecnologia e negócios e eu tinha que fazer com que a ponta participasse desse processo de decisão. Então, eu concordo com o Betinho que começar um pouco mais engessado, e foi exatamente o que eu fiz, começar um pouco mais engessado e aos poucos, depois da confiança com o time, da maturidade do processo, das integrações e da tomada de decisão mais segura, não que você vá afrouxando, mas você vai dando mais autonomia, porque o time vai conquistando essa autonomia e aí ele começa a rodar sozinho. Então, eu acho que o SAFe foi muito importante. Eu nem sei se eles continuam ainda usando, tá? Eu acho que eu tirei e depois que eu saí, eles voltaram com o SAFe.
ele foi muito importante nesse modelo, mas respondendo a sua pergunta, eu sou viciada em governança e processo, assim, em todas as minhas áreas, eu não consigo rodar a minha vida sem um desenho de início, meio e fim. Mas aí veio, acho que um pouco do que a pegadinha que o que importa é a próxima. Você acha que isso, que é o que você comentou agora, que é o que faz diferencial na sua carreira e que te trouxe vantagem competitiva até hoje, profissionalmente? Não, acho que não. Acho que não chega tanto, tá? Eu acho que a agilidade, sim. Eu acho que o ponto de trazer agilidade para os processos, sim. Eu também tenho um pouco disso. Acho que é mais um atributo de modelo mental do que algo que sem isso eu não chegaria onde cheguei. Eu fiz essa Funciona pergunta, melhor para mim quando eu tô mentalmente organizado. Eu fiz essa pergunta porque quando eu acabo conversando com o pessoal aqui, né? E você vê algumas características bem curiosas. Todos viraram líderes muito novos. Todos com 23, 24 anos viraram coordenadores. Verdade. Todos têm um empreendedorismo / intraempreendedorismo no sangue. Perfeito. Todos são criativos, gostam da capacidade de inovar, de transformar, mas aceitam um certo layer de governança. Sim. Para deixar a ordem no lugar, né? As grandes empresas, quando Concordo. se dispõem a botar um freio de arrumação e uma governança diferente, independente da maturidade do peso da mão, ela encontra dores em etapas de processo, em todas as etapas ou algumas delas. Empresa muito grande tem uma dificuldade tremenda de gestão de fluxo de caixa e de priorização. Porque todo mundo quer a mesma coisa e existe uma restrição financeira. Então, o início do planejamento estratégico ele já nasce problemático quando você não tem um modelo governado. Porque tem uma decisão a ser feita, tem uma arquitetura de negócio, tem objetivos de resultado. Quando você vai para, ok, temos a priorização, temos o planejamento. É muita gente envolvida. Você falou 37 mil pessoas. Não, É 37 mil difícil. e com um mandato para dizer assim, ó, nós estamos trazendo aqui para você fazer a integração da área de negócio, tecnologia. Puta, valeu. Planejamento. É só a maior missão do mundo digital. Mas só pra fechar a cadeia. Aí Sim. você fala de planejamento, beleza, é outro problema. Aí você vai pro o terceiro grande bloco, a execução. Porque você tem que estar metrificado, tá mandando bem, tá mal, pacing certo, pacing errado, lead time. Aí você vai para a implementação. E existe um pós-operação, um pós-implementação que vira uma operação, que é um run the company, que se a governança não cobre isso, você começa a desfibrilar. Você tem demanda entrando com operação não estável e aí... Isso, perfeito. Um concorre, não pode concorrer com o outro. E aí tem uma visão mais tem complementar disso, né? Você tem um conselho, né? Uma empresa de capital aberto. E esses caras fazem essa aposta. E eu tive muito benefício de ter o Rodrigo Galindo, que na época era o CEO da Croton, como apoiador. Sem ele, esquece. Se ele mentor, não né? Mentor, assim, total. Foi meu professor, uma enorme referência. E sem ele comprar essa ideia, esquece. Você vai ficar secando sabão ali. Até porque essa tem pessoa... que ser top-down. Tem que começar top-down. Tem que começar uma pessoa top-down. como ele influencia as outras pessoas do conselho. Total. Então o que a Gabi faz, tem que fazer um trabalho de corpo a corpo com ele para o convencimento dele significa o convencimento da parte O complementar Rodrigo do conselho. participava de todos as plannings. Ótimo. A gente, a cada 3 meses, levava Baita exemplo, né? 850 pessoas para um hotel em Campinas. Ficávamos 3 dias. Você chegou a pegar essa época? Não, né? Já estava digital, já né? tinha, Eu já tinha tava... virado para o digital. Já. Era presencial, 3 dias, fazendo planning, cada time alocado dentro de uma sala. O Rodrigo ia todos os encontros fazer as aberturas. Assim, isso mudava a energia da galera, mudava o resultado, mudava o posicionamento. Então, eu sempre defendo que, por mais que você tenha um desenho de uma governança que é exigido muito pelo conselho, que depois o conselho foi fazer mais parte da minha vida, e a metodologia ágil, com planejamento, implementação, não concorra com a operação, você precisa, né, inovar ao mesmo tempo, ter um sponsor ali, assim, é inegociável. Inegociável. Nem tente, assim, fala até para todo mundo, assim, nem tente fazer alguma coisa no seu negócio se você não tiver a cabeça maior do que você. Você vai gastar energia para pouco resultado, assim. Eu peguei um momento que já não era mais isso, mas dava para perceber o quanto o Rodrigo se envolvia no nível de detalhe importante. Isso gera uma percepção que vale para qualquer empresa, né? Quando você tem uma figura muito pesada, o próprio ownership do time, o nível de comprometimento ele vira outra, porque você vê uma pessoa que é referência na companhia participando de decisões que são granulares e pequenas, mas é porque ele tem a visão do todo também, né? É impressionante. Mas acho que isso, olha, né, eu não conheci, não tive oportunidade de trabalhar, mas olha como vocês enaltecem essa questão, né? Sim. Uma característica, né, do CEO de uma mega potência, mas que ele sai um pouco sai bastante da cadeira, né? Total. Hoje os colaboradores, eu já, né, acabo correndo em várias empresas,
Eu já trabalhei numa empresa, é óbvio que eu não vou falar, né? De prestar serviço numa empresa, que o líder da tecnologia, ele tinha a sala assim, ó, ele andava no corredor e pegava o elevador. Aí você via ele saindo do elevador, ele pegava o corredor e pegava na sala. Falava com ninguém. E assim, ó, eu tenho 2 metros de altura, eu falo pra cacete. Não tem como alguém não me conhecer. Não tem como não te ver, né? 8 meses depois que eu já trabalhava lá, fui com um dos gestores dele para fazer uma apresentação. E aí ele falou, oi, prazer. Eu falei, puta, cara, não vai durar aqui, não. O mercado como chama? O mercado é Darwin, né? Meu? A galera que não se adaptou, não entrou no modelo novo, numa pegada igual você está trazendo, igual aparentemente Rodrigo Galindo fazia, algo que você tem, perde lugar, cara. Perde lugar, já era, fica para trás. E na sua jornada, então, aí você pegou essa missão. E ainda falta. E aí, o que você... O que veio numa sequência aí que você... Pô, tô juntando liderança, vários desafios, pensa só, nesse momento eu tava com inovação aberta, que era a proposta do Cubo do Itaú, trazendo muito negócios, legal isso, muito legal. Eu tava com agilidade e com orçamento de tecnologia, que era uma bagunça, né? Ninguém queria pegar essa bucha, assim. Sim. Então, assim, você falou assim, pô, você só pega problema. Eu realmente eu amo problemas. Não, mas assim. isso é bom, né? Quando eu me apaixono pela solução, eu falo, eu quero outro problema. Eu já assim, é um DNA de transformação. É isso, um DNA de transformação. Perfeito, adorei esse nome. Nos meus negócios a gente tem Run, Grow e Transform. Tem pessoas que também, eu sou uma delas, o meu sócio é assim também. A gente gosta de trabalhar no Transform. Por exemplo, você fala assim, vamos construir um negócio do zero. Vem, a gente constrói, vai, tal. Mas a gente não tem tanta paixão pelo Run, pelo Grow. Isso. Sim. Nossa, eu preciso falar isso pra minha terapeuta, inclusive. Acho que você achou que eu aplico isso na minha vida pessoal também, né? Achei uma persona pra você um estereótipo. Ótimo. Então eu tava com essas 3 áreas. E aí, muito bem, falamos de Rodrigo Galindo. Acabou de deixar um corte, né? Vou contar isso pra minha terapeuta. Preciso lembrar. Tem um corte aqui, né? E aí, Rodrigo, né, muito próximo tanto da inovação aberta quanto da agilidade, a gente foi dar uma palestra em BH juntos e viajamos juntos. Ele muito esperto, bobo, não tem nada. Na viagem de ida, ele começou a me apresentar a nova estratégia, a Cogna tinha comprado a Croton, né, ia criar uma holding, que era Cogna, quebrar em 4 BUs e tal. Me apresentou tudo. Eu falei, poxa, que legal, maravilhoso. Chegamos em BH, demos a palestra. Quando a gente voltou no avião, ele falou, eu tenho uma proposta para te fazer. Lá vem. Lá vem o presente. Eu acho que nem existia palestra, ele inventou uma para conversar com ela. Do nada, porque foi no dia anterior que ele me ligou e falou, a gente... Enfim, vai pegar um avião particular, não sei o quê, porque vai aparecer essa palestra do nada, a gente tem que ir, então, não sei o quê. Eu falei, claro. Aí ele falou, Gabi, o que você acha de ser a diretora de RH da holding de 37 mil colaboradores? Esse DNA da transformação, né? Cara, eu falei, nossa, Rodrigo, ficou toda arrepiada até hoje, ó. Porque eu falei assim, nossa, Rodrigo, cara, preciso pensar e tal. Fui pra casa, fiquei uma semana sem dormir. Uma semana sem porque dormir. chacoalha toda a estrutura que você construiu nos últimos anos. E por que ele me chamou? Porque eu era a mais crítica do outro lado do RH. Eu não aceitava, porque como eu vestia a carapuça de tecnologia, e na época a tech deveria ser tratado de uma forma muito diferente. Você queria ter atração de talento, novas competências. Tudo, retenção, programa diferenciado de bonificação, que está atrelado à agilidade. Foi onde surgiu o RH ágil, né? Gabi, cara, total. Sabe como tem empresa que o CEO resolve o problema botando a pessoa que mais reclama na cadeira de que ele reclama? Foi isso, exatamente. Que você reclama, vai lá e resolve. Essa é uma estratégia. Muito. E aí, cara, voltei para casa e falei assim, cara, se esse cara tá tendo essa visão de que eu sou capaz de cuidar de um RH, e só um detalhe, não era só o RH, porque ele queria que eu continuasse com inovação aberta, que eu continuasse com agilidade. Eu só sairia de orçamento de tecnologia. Você faria o Others que não fosse educação. Quase, né? Na verdade eu juntei, né? Porque aí a primeira coisa, eu mudei o nome da área, foi gente, cultura e inovação. Inovação tinha o pilar de inovação aberta e inovação ficava agilidade. Dentro da mesma estrutura? Eu nunca vi isso em nenhuma gente, empresa. Cultura e inovação. Cara, mas você vai entender, porque para mim fez total sentido. Não, é por causa do Quem faz tipo inovação do negócio, são as pessoas. Não é tecnologia. Não é.
Não é, eu aprendi isso depois também. Normalmente a gente vê. Existem vários modelos de inovação, né? De onde você pluga, né? Que nem o do Cubo é um externo, né? Você Sim. faz um externo. Tem um esponeário. Eu comentei assim, eu não me lembro de ter visto um caso onde o RH que era o. Faz sentido. Sim, talvez. Eu também acho que eu nunca vi depois isso. também. Não estou dizendo que está certo ou errado, só estou dizendo que assim, eu nunca vi o caso. Teve um caso. ciclo de Cogna, do que eu acompanhei. Posso pegar meu casaco ali rapidinho? Vai cortar antes que tem que te olhar várias vezes. Não, tô tranquilo. Aqui é frio. Teve um ciclo de Cogna que eu acho que teve uma energia, uma frequência muito forte de agilidade organizacional. Não, tá claro. Sim. Então, quando você fala de agilidade, o dia a dia, a inovação, tudo, existe uma coisa de pessoas, de fazer esse jogo funcionar. É o mindset, é a cultura. Orquestrar isso e fazer acontecer. Então é o seguinte, pega o tema de cultura, RH e tudo aquilo que é alicerce para fazer a agilidade e bota na mesma governança e liderança, porque dali deve vir algum resultado propositivo, né? Sim, concordo. E eu acho que o que ele estava fazendo essa transformação, quando faz a transformação, colocar esses temas todos, né? Como você falou, o nome ok. Mas acho que é para mostrar um direcionamento da onde a mudança estava vindo, né? Deixar de ser uma área e virar um tema estratégico. Exatamente. Que aí pega tudo. É igual que você falou, né? Na verdade, pega todo mundo. A gente critica, né? Inovação. Aqui é a área de inovação. Parabéns, já sei que aquela empresa não é inovadora. Ainda mais agora, né? Caiu nesse desuso, né? Enfim, aí você... E aí eu topei. Topou. Topei, claro. Levei uma semana. Difícil, né? Em uma semana eu já tinha topado. E eu tive uma grande vantagem também, que tinha um mentor que tinha mais de 27 anos de RH, que era o Fábio Lacerda. Então, assim, o Fábio, topzaço. E o meu primeiro receio no começo, eu falei assim, cara, será que eu vou ter que transformar esse cara de RH para ter um mindset de um RH mais inovador? E não, o Fábio já estava com a cabeça aberta, assim, pronto para querer mudar, entendendo que o que levou ele até aquele momento não ia levar ele lá para frente, e ele precisava de alguém que estruturasse e desenvolvesse uma parceria. Exatamente. E aí pensa que eu estava como diretora da Cogna, né, mais essas 4 BUs, a gente basicamente desenhava essa estratégia, essa operação, e isso desenhava, né, isso desdobrava para as outras empresas do grupo. Tem um ponto importante que ela não vai falar aqui, por eu ser amigo dela, eu posso falar. Existe um fator que ele é muito importante, não é mandatório, mas é importante, que é quando você tem admiração e amizade profissional entre duas pessoas, isso flui de uma maneira impressionante. Ela e o Fábio, eles têm um vínculo de amizade, de compreensão de agenda, de vida, de falar, que é fora do comum. Então, assim, é diferente você trabalhar com uma pessoa que no olhar você resolve. Muito, mas a gente se amava 2 segundos depois. Era amor e ódio. 1 mais 1 não fica 2, né? Viram uns 10, né? Então, assim, cara, quando você tem esse vínculo e você vai tocar algo que é complexo, funciona melhor do que ter uma pessoa que às vezes não bate nem o santo. Isso acontece, normal. Sim. Como você concilia, acho que é a arte do relacionamento. Mas eles têm uma energia diferente que a frequência é a mesa para boa parte dos temas de agenda. E você tem que trabalhar com quem se admira, né? Isso faz parte do processo de escolha, inclusive, de onde você vai trabalhar. E aí, Rodrigo e Betinho acho que já sabe até um pouco mais. O que eu fiz? Eu peguei a metodologia de produtos e, ao invés de eu tratar o cliente, eu tratava o colaborador. Sim. Então, jornada. Experiência jornada do colaborador, tudo mais. do candidato, jornada do egresso, de quem foi demitido, jornada de experiência do colaborador que está sentado, que é o da jornada do candidato. De experiência, a jornada financeira, né, de méritos, remunerações e programas. Então, basicamente, a gente desenhou um RH ágil e puramente inovador. Fiz muitas palestras e Forbes, Harvard Business, levando esse case para lá. Não era tão normal foi o primeiro, essa abordagem, foi o primeiro mesmo. E aí, o primeiro era o desenho, que estava lindo no papel. Depois eu precisava transformar o meu time de RH. E, mais uma vez, muitas mudanças e transformações para encontrar essas pessoas. Mas o time em si estava sedento por mudança. Pensa o seguinte, RH, que na época a gente chamava de gente, cultura e inovação, ninguém cuida do RH. O RH cuida de todo mundo. Mas é uma área muito sofrida, que leva muita porrada, que, sabe? E eu respeito muito hoje quem é do RH, porque eu sentei nessa cadeira. E o mais curioso é que eu sentei na cadeira no primeiro dia útil de janeiro, e a pandemia veio no dia 11 de março. Então, assim, eu nunca fui do RH.
Eu nem sabia o que fazer. A maior crise mundial, você estava ali. Crise mundial, e eu estava no maior tema estratégico. Pessoas. Então, assim, para mim, a pandemia foi o maior desafio, a pandemia não, o RH foi, sem sombra de dúvidas, o maior desafio da minha carreira. Eu acho que eu não conseguiria superar com uma outra área, uma outra cadeira. Mas, ao mesmo tempo, foi um MBA tão intenso de aprender rápido. Por quê? Decisões muito difíceis. Redução de salário, demissão de 7 mil colaboradores, morreram quase 200 colaboradores. Pelo amor de Deus. Eu tinha que escrever a carta de próprio punho para as famílias, pensar num pacote, né, de tudo. Então, foi... E, ao mesmo tempo, meu desafio era fazer uma mudança cultural, reestruturar um processo para essa jornada e trabalhar em crise. Qual foi uma vantagem que, mais uma vez, Rodrigo ajudou muito? Criou um conselho consultivo de gente. Na época, era gente ESG. Então, Juliana Rosenbaum, as próprias pessoas do conselho me ajudaram muito a tomar essas decisões difíceis, ou me apoiarem, pelo menos, nas decisões que precisavam ser tomadas. Tipo, por exemplo, a gente estava demitindo 7 mil pessoas. Cara, posso estender o plano de saúde de tanto tempo para esse cara? Ele pode comprar o laptop, porque ele não vai ter condições. Como é que ele vai arrumar um emprego na pandemia depois? Alguma coisa assim. Exatamente. Mais para executivos tinha o outplacement. Então a gente precisou pensar. O LinkedIn, cara, vou pagar o premium do LinkedIn dele durante 3 meses. Eram coisas que não ficavam na agenda, né? E vocês precisaram... Não tinha base histórica anterior. Você precisava colocar o ser humano no centro. Você precisava criar você precisava colocar um RH mais humanitário, mais sensível. Você não pode olhar só para números. Mas não tinha base histórica né? anterior, tudo foi novo. Então, decidir coisas num cenário complexo, global, é bem difícil. E quem cuidava da cabeça da Gabi? Então, aí que eu ia falar assim, acho que mistura um pouco da minha vida pessoal. Acho que ela já falou. Em agosto de 2020, eu entrei em depressão. Que foi exatamente 6 meses depois de passar por esse caos. Eu me vi, e de novo, o Fábio foi assim, impressionante, porque eu não sabia o que era depressão, né? Eu só chorava e trabalhava que nem uma louca. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada. O Fábio falou assim, primeiro, vai pro médico, tira seus 15 dias. Tirei 15 dias, fui para um psiquiatra e os sintomas eram de uma depressão. Mas uma depressão que, assim, eu falava assim, cara, tá tudo bem, tá tudo acontecendo bem. Eu só mas choro eu tava o dia com todo. uma tristeza por dentro, cara, assim. Já passei pelo cenário, é uma coisa estranho, diferente. É estranho. E aí eu lembro que eu fui pra Juqueí, fui pra praia com meu namorado na época. Cara, fiquei 15 dias tomando remédio, voltei zerada, voltei nova, assim, com uma energia super boa. Então acho que pedir ajuda também foi muito bom, assim, pra você conseguir fazer, né? Porque a gente tenta ser executivo, né? Tenta ser forte o tempo inteiro, mostrar que a gente sabe tudo. Todo mundo precisa de suporte, ajuda. Precisa de ajuda. Eu até brinquei aqui em algum momento, né? Quando você tá numa posição de liderança, e basicamente você tá numa posição de muita liderança, vamos dizer assim, é porrada o dia inteiro, você começa a vivenciar dias onde nada deu certo, na verdade. Você fala, pô, mas eu era diretora de RH de uma puta empresa, acho que já tem um reconhecimento financeiro legal, pô, você comentou Natal com o namorado, ou seja, um relacionamento legal, pô, o que eu tenho para reclamar? É que você vai sendo consumida de manhã, das 9 até as 12 de porrada. Chega uma hora, por mais que você seja uma guerreira, a bateria acaba. Aí quando acaba, corpo, né? quando a bateria do guerreiro acaba, não é aviso, tá acabando. Ela acaba. Exato. Aí acabou. Exato. E a gente tem que respeitar nosso corpo, tem que conseguir fazer essa leitura, né? O mal desse século, indiscutivelmente, é o estresse. É o que vai acabar com muito da alegria do ser humano. É cortisol o dia inteiro, decisão dura, difícil, rápida, cobrança por resultado, performance. E você vai somando isso, é o que você falou, a bateria vai acabando. Sim. Não, mas tem um restinho ainda. Não, ela já acabou. Até que, enfim, não sei se você sabe curiosidade aí, só para compartilhar com vocês. Claro. Quando eu passei por uma situação similar, você falou do cortisol, né? Quando você passa por alguma situação de estresse, uma decisão, o corpo produz cortisol que é para te proteger. Estágio de alerta. Aí você consegue passar a situação. Só que às vezes, de tanto você produzir, chega uma hora o corpo fala, cara, parei. E aí é o primeiro sinal de que vai dar ruim. O meu não produzia. Então, assim, é curioso, né? Porque você estava num momento voando, quem olhasse pelo lado fala assim, nossa, né? Por fora, né? Só que você tem os desafios.
E acho que a sua visão pós esses 15 dias, né? Que você tomou essa porrada, né? E é uma porrada que você vai lembrar para sempre. Sempre. O que mudou? O que você considerou no day after? Agora, assim, pô, eu tô voltando, agora como que eu vou olhar? O que isso impactou, assim, para você? Teve algum impacto positivo na sua visão profissional? Tirou o pé do acelerador? Não, porque no meu caso não foi o acelerador. Foram decisões tão difíceis que eu não tinha bagagem para tomar essas decisões sozinha. Assim, sozinha no sentido de que, cara, eu precisava direcionar o caminho, né? Eu tinha um painel de morte de colaborador. Eu precisava olhar ele todos os dias. Né? Eu tive colaborador que morreu o pai e a mãe. O que eu faço com as 2 crianças? Dou uma bolsa vitalícia? Então, assim, foram decisões muito difíceis. Mas não acabaram. Continuaram as decisões depois do teu retorno pós-tratamento. Sim, mas aí é que eu vou dizer assim, e podem me criticar. Foi o remédio. Tá? Eu precisava de remédio. Eu precisava de 15 dias que aumentasse a minha serotonina e me colocasse mais no centro. E aí, e talvez o remédio pode ter me deixado menos emotiva, talvez, eu não sou médica, eu não sei. Então, talvez eu tenha colocado menos peso. E eu acho que no day after, eu falei assim, cara, Fábio, pessoas em primeiro lugar. A gente corre atrás depois dessa receita no futuro. Porque a receita já não estava vindo, o nível de inadimplência estava enorme. Enorme. Ninguém estava priorizando a educação. Se você tinha um dinheirinho, você vai pagar a saúde, né? Você está se preocupando com a saúde, você não vai se preocupar com a educação. Vocês estão no damage control, né? Numa baita crise ali, né? E aí, então, a gente começou a colocar pessoas no centro efetivamente, em 100% das decisões. E isso me facilitou, porque eu não sou uma líder, nunca fui uma líder tradicional. Eu sou uma líder que, cara, vai sentar do meu lado, você é meu amigo. Colabora, mas assim, né? não me sacaneie e não deixe de entregar, porque aí eu também não sou legal com você. Então, assim, quando você tá performando, você tá comigo. E aí eu fiz a mesma coisa, meu time abraçou, jogou, eu tinha gerentes sêniores embaixo, assim, incríveis, assim, me deram um suporte enorme. E eu acho que eu acelerei mais até, mas eu acelerei mais segura, assim, mais preparada para isso. E a pandemia também foi dando uma melhorada no final de 2020. Tinha uma boa armadura psicológica pós-remédio. Exato, que durou 1 ano e meio. Tomei durante 1 ano e meio e foi essencial, assim, para mim. E aí chegou em 2021, que aí eu acho que é o legal da história. A gente começou a colher frutos desse desenho da estratégia, de colocar os colaboradores no centro desse processo. Já estávamos numa pandemia mais... não flexível, né? Porque depois voltou, mas a gente estava mais acostumado. Novas fases. Novas fases, E aí que a gente começou a ver o resultado. Por quê? Betinho sabe, eu sou viciada em dados, assim, em pesquisa. Se eu pudesse, eu perguntava da vida de todo mundo. E eu comecei a dar voz para os colaboradores, assim, o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta. Então, a gente direcionou perfeitamente. E a vantagem de estar todo mundo em home office, né? A gente virou a Cogna, mais de 30 mil colaboradores em 2 dias. São as lives. Então, eu falava com todos os colaboradores o tempo inteiro, assim, era vídeos, era... Você chegou quando na Cogna? Cheguei 21, julho de 21. Julho de 21, foi. Ou seja, não tinha tempo de ter um hiato de falta de fala sua ou da companhia na vida distante dos colaboradores. Não. Sempre tinha um movimento diário, um vapor acontecendo ali para que a gente... uma oportunidade, parece, né? Sim, total. Sim. É exatamente isso. Ficar próximo, né? Sim. Foi exatamente isso. 2020, 2021, o RH se tornou um RH estratégico, onde eu tinha um conselho que me ajudava nessa tomada de decisão, com pessoas super estratégicas. Então, desde 2020, eu tinha um roadmap de produtos de gente. Eu digitalizei a área de RH 100% em função da pandemia e também para o autosserviço do colaborador. Pronto. Então, esse roadmap em 2020 eu entreguei 100%, em 2021 eu tinha outro. 2021 começou mais o ESG, diversidade, igualdade de salários e tal. Então, 2021 a gente colheu esse fruto. Foi quando eu fui para Forbes, fui para Harvard Business, fui para mostrar esse case, apresentar no Você RH e tal. Você RH, sei lá. Então, a gente começou a disseminar esse case e ganhou o Great Place to Work, coisa que nunca tinha nem tido quórum mínimo respondendo e tal. Então, a gente viu que a gente conseguiu... eu acho que foi uma das minhas maiores conquistas profissionais, foi ter o resultado do... Até porque um Great Place to Work você não faz assim de um ano para o outro. Você faz contando As empresas normalmente que buscam isso trabalham alguns anos para chegar lá. Eu acho que você conseguiu fazer num tempo curto
assertivo. A gente colheu em 2022, na verdade, né? Porque eu precisava executar 20 e Enfim, 21. mas exato. com um conselho consultivo dedicado para Perfeito. te ajudar, uma estrutura. Exato. Parabéns. Foi muito... Muito bom. Eu sou muito orgulhosa dessa época, assim, foi muito bom. Que também durou 2 anos, porque para mim já estava redondo. Eu entreguei já. Agora é run e grow, vou pro próximo Transformers. 2022, O time ficou super chateado. Porque, todo mundo tira a máscara da pandemia, e aí? E aí, em 2021, eu morava em São Paulo, né? Eu voltei a morar no Rio também e vinha para São Paulo de ponte aérea. E aí chegou em dezembro de 2021, falei, cara, a área tá redonda, estrutura, processo digitalizado, orçamento construído. Começou a tremer. Me dá um osso pra eu roer. Me dá um osso pra eu roer. Começou a tremer. Falei, cara, Fábio, preciso voltar para negócios. Acho que minha missão tá cumprida aqui. Ele concordou, tanto que ele nem contratou ninguém. Ele ficou tocando a área, ele como VP tocou a área... Estava organizado. Direto. Tava organizado, tava estruturado e tal. E aí, fui para a cadeira de novos negócios, diretora de novos negócios, buscar novas receitas, que foi o Hubble, né? E aí eu saí da inovação aberta para um venture building, na verdade. A gente desenhou muito esse modelo. Você falou Hubble, o que seria o Hubble? O Hubble foi o nome do nosso hub da Cogna que a gente criou. O que era na época? E aí mudou o CEO, o Rodrigo também saiu, né? Isso também tem um impacto. Alusão ao telescópio Hubble. Tá? Eu fiz. Foi daí que veio. Isso mesmo. Desenhei, foi. Hubble. Foi daí que veio o nome. O Galindo saiu, foi como presidente do conselho, e aí sentou o Roberto Valério. E aí, nesse momento, o Valério estava estudando muito sobre o conceito de ambidestria, né, que é você trabalhar em inovação e não perder essa operação ao mesmo tempo. Então, o meu desafio com o chapéu de transformação digital que eu tinha desde 2018 era como que eu buscava novas receitas por meio de novas teses de negócios, ou seja, criação de novas startups dentro da Cogna. E aí, beleza, esse era o desafio. Você entrou num teminha simples, chama continuidade do negócio. O futuro do negócio. Sim, porque se não remodela, fecha. Sim. Então, perfeito, exatamente. Então você pegou outra coisinha. Outra bucha ali. Como que eu faço para manter isso aqui com vitalidade? Só que tem um detalhe, eu não tinha R$1 de orçamento. Zero. Zero. Essa é a parte boa, né? Que aí ele tava na mesa já. Essa é a parte boa. Pois é. O que eu fiz? Eu falei, cara... Collab, crowdsource, crowdfunding. Eu vou fazer um speed date aqui. Eu vou apresentar as teses. Primeiro, eu vou trazer empreendedores que são funcionários da Cogna para serem os CEOs dessas startups e conduzirem essa tese. 2, eles vão apresentar esses projetos para os VPs. Shark Tank na veia. Exatamente. Os VPs vão usar, se eles acreditam tanto naquilo. Usa o orçamento que já tem. Dá um pouquinho de OPEX, dá um pouquinho de CAPEX. E a gente fez isso durante 8 meses. Eu consegui captar 12 milhões de investimento em 14 teses. Para fazer a máquina funcionar. Então, óbvio. Sim. Só que é um esforço de todos, né? É um esforço para todo mundo acontecer, porque aquela tese era super importante. E bom que ninguém vai te cobrar depois, né? Porque o cara confiou também. A companhia tinha alguns ativos... Faz sentido, pô. Alguns ativos que já funcionavam. Então, se você precisasse de uma estrutura já que existia no nosso modelo operacional, um atendimento, cara, você vai contratar algo fora. Você tinha dentro de casa, você já tinha numa estrutura de atendimento que você usava em benefício. Exato. Então, as valências da companhia, os vetores que já funcionavam no modelo operacional, eles eram, de certa forma, participantes daquilo que viabilizaria a tese. E normalmente, quando os anos terminam a tese, empresas estão com tese, normalmente o que derruba uma boa tese não é a tese, é o que está em torno. Uma tese boa você vai provar, vai usar dado, vai fazer o salto de fé, vai fazer toda uma etapa, vai fazer. Enfim, agora, não, mas é porque agora eu preciso contratar alguém. Não, é porque aí eu preciso tal. Eu preciso de uma contabilidade. Eu preciso. Aí esquece, cara. Aí é onde. Essas capabilities eles podiam usar à vontade. Isso é muito bom. É muito bom. Fugindo um pouco da história, assim, mas por que as empresas no Brasil. Vou falar das gigantes, né? Por que elas, quando fazem isso, acho que tirando um pouco que a forma estratégica que você levou, você deu a visão, por que elas não fazem isso naturalmente, até pensando como algo de continuidade, que eu falei? Porque eu acho que dá para encontrar em 2 mãos aí, empresas que fazem isso no Brasil. Eu tenho algumas opiniões. Eu também. Por favor. Eu acho que é falta de coragem. Eu acho que o que trouxe elas até aqui, por que eu vou mudar e correr o risco de fazer diferente? Eu já ouvi muito isso, mas muito, muito, muito. Então,
Eu acho que de fato é o medo de inovar, errar e perder dinheiro, assim. Não sei se o Betinho Isso é o primeiro, talvez, item que eu colocaria. Mas tem uma coisa, acho que todo mundo aqui já viveu isso, que é a famosa frase que o lucro dá liberdade. Quando você tem lucro, tá todo mundo sorrindo, você tem mais dinheiro para fazer coisas que você não se pensava. Então, quando você tá nesse processo de ter grana no caixa, você vai lá, você monta outras, estimula a inovação, traz gente fora, adquire empresa, faz um movimento interessante. Quando você tem a escassez de dinheiro, a empresa fica mais protecionista e mais cuidadosa e muito cautelosa. Tudo passa por um escrutínio muito forte, aquilo que pode supostamente não gerar o retorno que é esperado. A empresa é menos tolerante à falha financeira de algo que ela quer testar. Ou seja, o cenário, por exemplo, político, econômico, enfim, acaba também botando essas e outras limitações. Coisas. As empresas, às vezes, o cenário político está ótimo, mas a empresa está por um momento de mercado dela, da indústria dela, complexo. Não, eu digo que é tão importante que você está falando que tem questões da empresa, né, setoriais, Sim. ações externas, de competição. E aí, a hora que o né? dinheiro começa a faltar, você entra no modo sobrevivência, né? O modo sobrevivência Que é o o que a gente seguinte, faz na vida. Por a exemplo. inovação vira um negócio que você não busca. É isso. Então, eu acho que, da mesma forma que você encontra isso, a hora que acaba o recurso, você para de ter uma vontade, um desejo, uma ambição de inovação, na hora que a coisa está muito feia, você fala, cara, eu vou quebrar, eu preciso fazer algo diferente. A escassez te leva também a inovar. É curioso, eu É gostei curioso. desse ponto de vista da trazendo. Então, eu acho que isso depende do sabor diferente. Talvez a gente encontre casos, eu nunca fui atrás disso, é uma boa pesquisa para quem tiver interesse, de empresas que passaram por momentos privilegiados de geração de caixa e que se permitiram inovar, e que essa mesma empresa, passando anos ou décadas, passaram por dificuldades e tiveram que inovar por questão de sobrevivência. Uma mesma empresa, você fala, por que isso aconteceu? Sim. Pelos extremos que ela viveu e que obrigou ela a tomar uma postura diferente. Curioso isso, né? Baita. Concordo 100%. Dá para fazer uma tese de mestrado boa. E foi exatamente o que aconteceu na Cogna. Em agosto, o dinheiro acabou. Mas por quê? Vamos lá. Vamos tentar fazer o pêndulo Aí Cogna. você estava na mesa. Não é um estudo científico. O momento de fartura, Cubão. Exato. O momento mais difícil, cara, precisamos rever nossa arquitetura de Pós-pandemia. negócio. Precisamos fazer alguma coisa aqui. Mas o legal é que não perdeu o tema existia, né? Nos dois momentos. E que é o que você continuou vai falar. existindo. Isso é legal. Mas chegou a hora da Gabriela dizer tchau. Porque Eu estava lá. você estava Um lá. solene momento. Porque não dava pra mudar Solene de e triste, novo. tá? Não é um solene de alegria. Foi triste, foi triste. Mas é o ponto que o Betinho falou. Era um momento da empresa que tava lindo o frame do Hubble, de, putz, você inovar, só que não era o momento da empresa fazer essa inovação. Era o BR-800, né? Era o carro legal, mas na época E aí eu acho que que o BR já. E aí eu acho que foi a primeira vez que eu parei para olhar na minha carreira e falei, caramba, cara, desde meus 23 anos, as empresas que tomam decisões para onde eu vou, né? Me oferecem e eu escolho. Falei, cara, chegou a hora que eu vou... Não botaram arma na tua cabeça. Foi a fome com a vontade de comer. Foi, total. Tá. Mas foi um momento que eu parei e falei assim, cara, peraí, será que eu quero mudar de área de novo? Não tem nem um ano que eu tô aqui, Você já tinha quantos anos de Cogna? 4 anos e 7 meses. Um bom ciclo. Em 4 áreas diferentes, né? E aí que foi a decisão de tirar um sabático mesmo, de dar uma desligada. Uma desligada. Aqui é um capítulo que a gente precisa explorar. Porque acho que todo mundo aqui, tirando ela, porque ela é a pessoa que veio trazer esse conhecimento. Acho que você também deve ter ouvido muito pessoas que tomaram essa decisão de fazer, não se prepararam bem, fizeram e não se arrependeram, fizeram e voltaram com algum tipo de arrependimento porque entenderam que o sabático não entregou aquilo que ela supostamente esperava no final dessa jornada pessoal. Aqui eu tenho uma curiosidade extrema de te ouvir o que aconteceu. Sim. Porque é um ato de coragem. Total. Você não acorda um dia e fala, vou fazer um sabático. Não. Sabe? Zero. Se prepara para isso, você não faz um movimento inconsequente. Hoje eu trabalho para tirar o próximo. Legal. Sem sombra de dúvida. Por aí que a gente vai agora, vamos entrar nesse assunto aí. E aí, então, beleza, saí da Cogna. Eu tive um privilégio, um parêntese, né, de sair com o não compete ativado. Isso me deu uma tranquilidade financeira durante 1 ano, né? Então, de novo, isso é um privilégio. Mas, ao mesmo tempo, eu planejei. Eu precisei planejar, não tinha como. Você trabalha desde os seus 19 anos. Eu lembro que eu acordei numa segunda-feira e falei, vou fazer o quê? Não consigo ir pra praia, assim, né?
Não tava conseguindo. Olha pro teto, olha pro lado. Olha pro lado e falo Liga assim, a TV, cara, nada que goste. não sei quanto tempo isso vai durar. Em casa eu não posso ficar. E, de novo, tem uma vantagem, na época eu era solteira, não tenho filhos, né? Tava com, na época eu tinha o quê? 36, 37 Você tava anos. no modo tartaruga, levanta o casco e vai. É isso. E tinha aí nada de comecei a diferença. fazer um planejamento. Meu planejamento financeiro, beleza, tá ok, tá redondo. Vou pra onde? Falei, cara, quero algum lugar que eu possa estudar, explorar novas culturas, poder olhar a educação com outro olhar. Pô, mas aí era um excesso mas, de aí você opções, já, né? mas aí você já tinha uma definição. Você Não, eu já queria- sabia que em casa eu que não era- precisava ficar. Não, mas você Ah. falou a educação. Ah, é porque eu, foi que isso eu você já falou, escolhi o para um bichinho propósito pegou, da minha vou- vida. é isso aí. Eu acho que eu Ou seja, você... dificilmente eu Não, consigo mas pô, fazer já é uma outra baita coisa. decisão, né? Isso Você é. fala assim, Não, é um direcional, mas É um olhando o globo direcional. terrestre, esse imenso astro que habitamos, teria muitos lugares pra você ver educação ao redor do mundo. Muitos. Ó, eu saí da Cogna foi, se eu não me engano, foi em outubro. Eu planejei esse meu sabático em dezembro, janeiro e viajei em fevereiro. Foi exatamente Uau, esse bem tempo. planejado, hein? Foi setembro, outubro, que eu planejei. Visto, passaporte... Tudo. Tudo. E eu queria misturar bagunça com estudo, com cultura. Falei, também tem que viver um pouco, um né? bom blended. Tá na hora. E aí, o que eu comecei, né? Primeiro eu fui para Bali, fui para Indonésia, que eu, cara, queria... Enfim, eu sou da praia, gosto de praia. Não tinha um fui lugar com mais bonitinho? Um lugar lindo, maravilhoso, lindo, maravilhoso. E barato, então era ótimo para começar um lugar. Alguém te indicou ou foi assim, realmente, você sozinha tomou a decisão de Bali? Teve alguém que influenciou e falou, Cara, eu juro para você que eu abri o mapa. uau. Eu abri o mapa e falei assim, cara, para onde eu vou? Queria lugar que falasse inglês, porque, né, Sim. muito mais fácil nesse sentido. E lugar que não me prendesse, que me desse algum tipo de mobilidade se eu mudasse de ideia também. Porque eu também odeio me sentir aquariano, odeio me sentir presa num lugar que eu não posso sair dali, né? Não gosto. E aí o primeiro foi para Bali, eu fui com 5 amigas, foi ótimo, super divertido, lugares lindos, a gente viajou Ainda tudo. foi uma turminha ainda? Que você vai ver que, cara, fui muito abençoada. Eu não fiquei sozinha nos 6 meses que Mas eu você viajei. achou 5 Gabis no mesmo momento indo pra Bali? Indo para Bali. E elas moravam na Austrália. Uma Uau. amiga foi comigo do Brasil e depois as outras 5, essas outras 3 moravam na Austrália e foram para lá. E deu super Se certo. você planejar isso os Lindo. próximos 1000 anos, Foi você não maravilhoso. consegue essa tempestade perfeita. Não consigo, exatamente. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, cara, quero dar uma estudada, uma resgatada no inglês e tal, não Tá. sei o quê, vou pra Austrália. Ficar 3 meses na Austrália. E foi putz, cara, que lugar. Já foram pra Austrália? Não. é uma coloque. meta que eu tenho. Ninguém pensa, né? Vou passar férias na Austrália. Vá. Quando eu Os falei, lugares mais quando eu lindos falei do com a esposa, mundo. vamos na Austrália, ela falou assim, vamos deixar pra ir mais pra frente, porque do jeito que você é meio maluco, você vai querer arranjar alguma coisa lá. Você vai. Porque ela tem 2 amigas que, não é uma amiga só, que foi e Não tá voltou. lá É 10 isso. anos, Nossa. família, tudo. É um Brasil que deu muito certo. Um Brasil que deu muito certo. Olha que Por exemplo, pensa no globo, né? A gente, Tá. se não tivesse o choque das placas tectônicas, era Brasil, África e Austrália, juntinho. É um Verdade. clima muito parecido com o sul do Brasil. Só que as pessoas educadas, tudo limpo, assim, funciona absurdamente. Gostei do Brasil que deu certo. É um Brasil que deu certo. E muito certo. E rico, né? Riquíssimo. Tal. E aí... Qual cidade? Nossa, eu fui para Sydney, depois eu fui para Barreira de Corais, dormi numa plataforma a 100 km da costa Uau. e fui descendo de carro. E olha que engraçado, na Austrália, em Sydney, eu tinha uma amiga que estava morando lá e veio uma amiga do Brasil fazer esse rolê de 15 dias de carro comigo. Ela topou a loucura, comprou passagem e veio, eu e ela. Você vê perrengue de brasileiro, né? Perrengue Uma vez de eu fui brasileiro. pra Europa uma vez, falei, cara, interessante, aqui não tem mosquito. Brasileiro é fogo, né? Aqui não tem mosquito. Não sei se tinha mosquito na Austrália, mas na Europa, às vezes que eu fui, não vi um mosquito. Cara, eu não lembro de ter muito mosquito lá mesmo, não. Brasileiro. Tinha Complicado. aranha, tem outros insetos muito piores, águas vivas. Verdade, lá. mas mosquito não tem. Mosquito eu não lembro mesmo, não. É momento de descontração. E aí a gente viajou durante esse tempo, e engraçado, né? Eu botei uma meta na minha cabeça que eu queria morar na casa de um australiano.
Esse é o maior arrependimento do meu sabático. Olha que loucura. Aos 36, 37 anos e morar e dividir apartamento Bota com um pouco alguém. mais de sabor. Loucura. morar. Loucura. Porque eu queria falar inglês o dia inteiro. Queria praticar. Mas faz um intercâmbio em casa de família? Não, aí é demais também. Eu aluguei um quarto e um banheiro privativo e dormi na casa do Greg, né? Eu aluguei lá. Né? Uma fortuna, carérrima. Era melhor ter pego um Airbnb, ter pego um hotel, assim. É só pra ter os erros também. Os perrengues que a gente aprende depois. Né? Bom, fez esse... Perfeito. Tá. E aí fiquei na Austrália durante 3 meses. E aí eu tinha um outro roteiro. Eu ia sair da Austrália para Nova Zelândia. Só que da Nova Zelândia, Japão e Japão-Brasil. Tá. E aí, no meio do caminho, eu mudei. E apareceu uma outra amiga, falou, cara, vamos pra Coreia. Vamos pra Coreia do Sul. Isso é fantástico. Porque você não tinha destino. Não tinha, Você nem tinha podia mudar. passagem. E a quantidade de Não. exposição a culturas, né? E novas pode sinapses, mudar, né? Que você cara. vai montando. Total. Né? E Algo óbvio numa cultura, na outra nem existe. muito. Cultura asiática. Muitos negócios surgiram E como é que assim, era o né? Você inglês tira de na um lugar, Coreia? não, pô. Tinha aí no... Cara, os jovens falam bem. As pessoas mais idosas não, mas os jovens falam super bem. E a Coreia é uma referência, tipo, Nova Zelândia em educação, né? Só que numa doutrina super rigorosa. Queria conhecer um pouco Só disso deixando claro, também. Coreia do Sul, tá? Coreia do Sul. Coreia do Sul. outra Coreia do Norte. nem- Nem eu consegui entrar. Agora até que tá Se ela conseguindo. tentou, ela descobriu que ela fechou. Eu só dava pra ver só de longe, assim. E aí, essa minha amiga é fã de... Quem assistir vai saber de K-pop, K-pop. K-drama. Tá. Entende tudo. Eu não entendia nada. Toda a cultura Não fica nem coreana, tudo. moderna, Ela pop, é ama. com ela. A Lívia, ama. Então eu fui com o primeiro, você ir com uma pessoa que entende tudo e que te explica, e do outro lado o olhar de educação, de você ver, cara, que é um país pós-guerra, né? E que putz, foi detonado e se reconstruiu em poucos anos e tem um índice de educação dos primeiros Ali lugares tem do um- mundo, assim. Um case global bem feito. Que é um case global, exatamente. Porque o governo investiu na educação antes de qualquer coisa. Ele falou, eu não consigo reconstruir esse meu país se eu não tiver pessoas com capacidade intelectual de fazer isso aqui Fazer a acontecer, diferença, negócios, né? empresários e tal. Mas a população precisa comprar isso, porque a história que a gente ouve de lá que foi 20 anos, 20 essa Foi. primeira volta no parafuso para que tudo mudasse. Se a população não compra uma tese de educação, que é o que fez a diferença lá, não Total, não faz. E aí, beleza, fiquei na Coreia esse tempo, fui em show de K-pop, aquela coisa e tal, comida dificílima. Virou fã de K-pop? dificílima. Não, aí acho que é demais. Talvez a galera mais jovem. E aí, quando eu saí da Coreia, engraçado, né? Eu tava meio carente, assim, tipo de família, de encontrar pessoas e tal. E aí mudei tudo, não fui pro Japão, não fui pra Nova Zelândia e fui pro Canadá encontrar parte da minha família que morava lá. Continuei estudando business, eu queria estudar um negócio de neurociência lá. E aí fiquei na casa da minha família lá por mais um mês e foi maravilhoso, foi ótimo, se sente bem mais acolhedor. E voltei pro Brasil em agosto de 2023. Chegou no Brasil, nós tínhamos uma Gabi versão 4.0. Cara, não. Nova. Gabi, menos 10. Eu voltei me sentindo uma fraude, que eu tinha enganado todo mundo na minha carreira inteira. Que Síndrome eu não de sabia impostor. síndrome de impostor total. Que eu não sabia fazer mais nada. Juro por Deus. Que loucura, Como né? assim, cara? Que Você foi loucura. buscar alguns achievements que todo mundo busca, que te tornam mais forte. Você chega aqui e achar que teve um processo de boicote, auto-boicote. Então, só que pensa só, você viveu uma liberdade que você nunca viveu a sua vida inteira. Como é que você volta a fazer o que você fazia antes? Você não volta. Você não volta. Ah, então entendi. Você não volta. Na verdade, você, então, deixa eu ver se eu entendi bem. É que você, não é que você voltou sem saber fazer nada, é que você provou um sabor diferente daquilo que realmente fez sentido na tua vida. Total. E que eu olhei pra trás e falei assim, cara, eu não sei você mais não fazer queria- isso. Eu não sei mais fazer isso daqui Mas, pra Gabi, frente. E bater aquele ponto de manhã, aquele alelo no almoço, aquela vidinha. Cadê aquela alegria de viver? Cara, foi surreal. Aí, o que eu fiz? Fiquei desesperada. Comecei a chamar as pessoas para tomar um café. A gente tentou A gente falou marcar um pouquinho, várias vezes. mas a gente falou bastante. Falou um pouquinho, a gente falou um pouquinho, mas a gente não conseguiu se encontrar, né? E aí eu voltei lá para Ana Gabriela Pessoa da Pearson e falei, cara, o que eu faço? Eu tô perdida, minha mentora, né, total. Ela me indicou uma coach. E eu era super preconceituosa com coach. Eu Eu ainda também. sou. O termo coach, para mim... Vamos, momento merchan. Quem era coach? Beta Gamboa. Beta Gamboa. Maravilhosa. Também Maravilhosa. fiz. Guilherme Rego, fica um abraço pra ele. É. Essas pessoas, eu tinha meu preconceito.
pelo menos com o Guilherme, e virou um amigo. É uma das pessoas que acho que, como ela fez com você, mudou a vida. Total, mudou minha vida. Inclusive, eu fiz um refresh com ela agora, 1 ano depois, assim. Foi maravilhoso. Uau! Beta Gamboa, assim. Ela é... Nossa, mudou todo esse preconceito. E aí, o que ela foi fazendo, né? Ela foi resgatando um pouco da minha autoconfiança, resgatando a minha história, me fazendo a olhar para o futuro e fazer melhores escolhas. O meu Não Compete já estava acabando, já podia voltar a trabalhar a partir de novembro de 2023. Então, E os boletos chegam. E os boletos chegam. Claro que eu fiz um planejamento, eu tinha minha reserva e tudo mais, mas você quer estar útil, né? Você quer, eu quero estar, né? Voltar a trabalhar. Vou fazer um parênteses, Gabi. A gente tem um pedaço de história parecido que eu contei num outro episódio, mas talvez você desembarca nesse momento, talvez com uma potência máxima na tua carreira. Com a vontade, a ressignificação, o propósito, tudo diferente. Você chega com uma... Sabe, com uma energia que você fala, cara, talvez eu não tenha tido na vida esse momento. Sim, total. É isso. Sim. Só que dói, né? Pra você chegar... A mudança dói, né? A mudança dói. Eu tenho uma frase que eu falo para alguns amigos, sorte daquele que pode morrer em vida. Ela morreu e teve que nascer de novo. É isso aí. Você entende? Um privilégio, claro. É bem profundo mesmo. Porque algumas mudanças você só faz na vida se você passa uma situação de morte. Eu tô falando... Sim. Morte, perda... Uhum. E não precisa ser a morte fisicamente falando. Eu olho para trás assim, morte na minha de vida. Propósito também. Não, eu olho para trás na minha vida, existem 3 Rodrigos na história. E é curioso que quando eu vejo o Marco, assim, muda todo o relacionamento, muda tudo. E aí você fala, mas eu não quis mudar nada. Muda porque você entra numa outra fase. Vira uma chavinha. Aquele gente boa, as amigas que curtiram lá, pô, foi legal. Você vai ver, de repente, elas nunca mais entram em contato com você. Mas eu quero falar com elas. Tá mas certo, não vai, mas não é proposital, é a vida. É a vida. E aí eu acho que você passou. Que nada é por acaso, né? Acho também que tem você total. passou por isso, né? Você falou assim, pô, tal, agora, morri. Agora eu preciso nascer de novo. Buscou o coach aí pra E aí a Beta, né? Beta Gamboa. A Beta entrou nessa... Cara, eu lembro que ela fala até contigo. hoje, a primeira consulta que ela abriu a câmera, eu desabei em choro. Essa é uma sacada legal. E a última, eu falei pra ela, bom, cara, eu tô CEO de uma startup, assim. Então foi um resgate muito profundo e ao mesmo tempo eu lembro que ela me fez pedir para 8 pessoas escreverem uma carta para mim. 8 pessoas escreveram uma carta. Qual o teor da carta deveria ser? Cara, o que a Gabriela foi na sua vida e o que você acredita que ela tem que ser daqui para frente. E 8 pessoas super especiais. Paulinha, Thiago, Vince, assim, Carol, que trabalhou comigo. 90% das cartas, eu fico toda arrepiada, falaram que eu deveria ser CEO. Que eu tava pronta para ser CEO. Eu tenho as cartas até hoje. Totalmente não combinado? Zero. A Ana Gabriela Pessoa também escreveu essa carta para mim também. E aí, a Beta foi fazendo esse resgate. Cara, olha a sua história. Hoje eu conto aqui felizaça sobre a minha escola, sobre a minha história. Eu tenho muito orgulho dela. Sim. Mas na época que eu voltei que a mudança dói, né? Não. A mudança dói pra caralho. Depois você tomou a injeção, você falou, O pancado do Guilherme também foi bom, mas faz parte do jogo. E aí, o último exercício que ela me pediu, ela falou, cara, faz um checklist do que você quer pro seu próximo trabalho. Eu tenho esse checklist até hoje. Tá Quantos dias você demorou para montar esse checklist? Nossa, uns 15 dias. Porrada. Porque você tinha que falar o que você quer e o que você não quer. E pensa que você saiu do mercado corporativo desde os seus 23 anos, que assim... Mas tinha limite de coisas? Zero. Não. É o tipo da coisa que você não pode perguntar pro ChatGPT. É uma coisa sua. É uma coisa muito tua. E eu acho... O que seria para mim um desafio... Não sei se para você também, que eu acho que ao longo do tempo, se ela tiver que reescrever esse checklist daqui a 5 anos, ele mudou. Com certeza. A gente muda. O meu receio talvez eu tenha dificuldade de encontrar o agora. Você conseguiu escrever os teus? Eu escrevi. Eu tenho eles até hoje. Eu não vou lembrar de cabeça agora. Ela fez 15 dias, eu acho que levava uns 2 meses para conseguir. Primeiro para pegar o lápis, senão nem vou pensar, porque... Mas se você tirar um sabático, você vai saber. Tem que ter coragem. Então você escreveu o que você queria, o que eu não queria. Pois bem, passou. Chegou em janeiro de 2024. A Ana Gabriela Pessoa, minha mentora sempre,
me liga e fala assim, cara, eu sei que você não quer trabalhar agora. Porque eu falei, cara, eu vou ficar 6 meses. Agora eu tô bem, eu já sei o que eu quero, o que eu não quero. Deixa eu ficar mais 6 meses sem trabalhar, vou pra praia, vou viajar aqui pelo Brasil e tal, não sei o quê. Ela me ligou e falou, cara, Gabi, acho que eu achei trabalho pra sua vida. Não posso falar, não posso te dar detalhes, mas eu acho que vale muito você conversar. Eu falei, cara, de novo, igual o Galindo. Pô, se tá vindo de você, é óbvio que eu vou conversar, Sempre. né? E sempre vou conversar. E aí me ligaram no dia seguinte e me contaram sobre uma escola verde. O nome era esse. Não existia. Não existia. Era existia. tese, papel, Uma ideia. tá? Uma ideia. Um CNPJ que estava em processo de abertura, já pelos sócios, já tinham mais ou menos os sócios definidos. E eu estava indo como para uma cadeira de CEO. Não tinha time, não tinha ninguém, mas tinha um CEO dentro daquela cadeira. Tá. E aí comecei um processo de várias conversas, várias entrevistas. Assim que me contaram, primeiro, quem era o time que estava, né, os sócios que estavam por trás, o propósito do que ela entregava, e de que era uma página em branco, a bucha aí. De novo. Toma essa de novo. Toma essa, uma página em Já branco. que você tava aí com dúvida. Gabi, Não tinha nada. não tem como recusar. Mas Não. uma das coisas que me perguntam muito, quando eu faço também alguma mentoria de carreira menor, alguma coisa assim, e para mim é importante, existe uma palavra que me seduz, que é, a gente fala folha em branco, mas para mim é autoralidade. Autoralidade. Ao quanto eu, chegando nesse negócio, boto minha impressão digital e eu mudo. É isso. É uma coisa diferente, porque folha em branco é isso, é você chegar Sim. e ter que criar algo que, se der errado, é sua culpa, se der certo, é sua vontade. Mas é a autoralidade. É trazer toda a tua experiência, ver, sabe, valências, coisas que você acumulou e fazer acontecer. Não tem como você falar não, mesmo que dê errado. Assim, se você fala que tem uma dose de risco. É que o errado pode ser relativo, né? É o risco, né? É o risco, faz né? parte. Mas a hora que ela falou, te explicou assim, te explicaram Falei, cara, tô dentro. 20 Sou minutinhos. difícil, né? Aceitei o RH em uma semana. Levei um dia, assim, tô dentro. Mas vambora. assim, nos primeiros poucos minutos que explicaram o landscape da coisa, você já... Já. E também tem um outro problema na minha vida. Dinheiro para mim é consequência. Então, assim, eu sou movida muito pelo desafio na primeira decisão, na minha primeira escolha. Então, eu só fui negociar valor também depois, assim. Eu já estava sentada na cadeira no D+1. Falei, eu só tenho uma condição, vou começar depois do carnaval. Eu amo carnaval também. Então, falei, deixa eu aproveitar, fazer minha despedida do carnaval e comecei no dia 19 de fevereiro. Já tá sendo spoiler que daqui a 3 semanas ela tira uma semana. Com toda certeza, não tenha dúvidas, com certeza. Rio de Janeiro já tá no carnaval. Ela avisou que ela é carioca da gente. Eu Já avisei. tinha nome ou ainda não? Zero, não tinha Zero? nome, não tinha nada. Boa. Betinho, A tinha tese. nem o cartão de CNPJ não tinha saído, não tinha conta em banco, não tinha nada. E aí eu comecei a conhecer todos os sócios, me encantei por todos eles. E aí vou contar só rápido, porque isso aqui é um corte, né? Tinha esse CEO que... E aí quando eu cheguei, eu trouxe meu braço direito de vida, que é a Anne, que o Betinho conhece. A gente trabalha juntas há, sei lá, 11, 12 anos. Fantástico. Começou a convocar a turma que Nem seja... comuniquei os sócios. Falei, ela tá trabalhando comigo. Só É, veio não, tipo, nessa condição. Você começou a convocar o seu time de Mas confiança. pode É falar. isso, sim. Vamos pra sim. batalha? Agora eu vou com o Bom, meu e ela, exército. cara, ela vem junto comigo. É assim, outro que a conversa, o comando é só no olhar. Não precisa falar muito as duas. Total. A gente é muito... A gente é melhor juntas, assim. Eu sou muito melhor tendo ela e ela melhor me tendo. E aí trouxe a Anne, a gente começou a meter a mão na massa, construir um pitch deck. Eu precisava de investimento, né? Como é que eu vou resgatar dinheiro? Não tinha R$1, não tinha nada, não tinha nem meu salário, não tinha o salário dela, eu não tinha nada. Precisava, de alguma forma, arrumar investimento. E aí comecei a estruturar, a apresentar isso tudo para os sócios, e aí esse CEO viu que não era ele para estar nessa cadeira. Aí ele pediu para sair com 3 semanas e falou, cara, eu sou de uma outra área. Foi super honesto, assim. Tá. E seguiu o caminho deles. Então eu virei CEO em 3 semanas, assim, da empresa, dessa startup. Bom, para mim não é surpresa, porque tinha 90% das cartas dizendo isso, dos seus amigos. Tinha 90%, exato. Não é uma surpresa. E um dos maiores medos que eu tinha era de empreender. Engraçado, eu achava que empreender não era pra mim. Você é empreendedor, Mas né? você já sabe tinha bem. empreendido, mas é que você tinha feito um intraempreendedorismo. Intraempreendedorismo. Mas o Agora risco você já- financeiro não era meu. Nessa você já tá no risco financeiro? Nessa eu ou- sou sócia, sim. Aí Eu tô era no uma meu risco pergunta que eu ia fazer. financeiro. Sim, sim, sim. É o passo inevitável. Bom,
Então, comecei meu capítulo como CEO. A gente fez a captação de investimento, a primeira rodada, um investidor incrível, maravilhoso, que super apoia a gente. E aí nasceu essa escola. O que é essa escola? É a Vivens, que é uma escola de negócios verdes, né? É a Vivens Business School. No primeiro, ela nasceu com um monte de nome, um monte de marca. A gente inventou um monte de coisa até a gente trazer um time de branding. Vamos fazer o bom branding aqui. Vivens.com.br. Já tem site? Vivens.com.br. vivens.com.br. Vai lá, conhece. E a Vivens, ela nasce num propósito de fomentar a nova economia verde, que é algo que muito a gente deixa de lado, né? Ai, que preguiça, eu não quero aprender isso não. Isso é da área de sustentabilidade, de ESG. Você pula a matéria, né? Sim. Quando você está indo, porque você não tem... Da onde veio o nome? Um dos sócios que sugeriu. Vivens vem de seres vivos, né? De movimento, do latim. Então, como é que ela foi criada? Os dois grandes sócios fundadores é o Paulo Guedes, o ex-ministro da Economia, e o Joaquim Leite, que é o ex-ministro do Meio Ambiente. Duas mentes brilhantes se juntaram para... Na verdade, o Joaquim foi um dia no Rio e convidou o Paulo para escrever um livro sobre a teoria ambiental do Sim, que é o que eles aplicaram na época do governo e tal. E o Paulo, como um bom empreendedor, né, fundou o IBMEC, fundou o BTG Pactual. Ele fez só umas coisinhas pequenas. Só umas coisas pequenas. Criou o primeiro MBA do Brasil, né, que era o MBA de finanças. Aí ele falou, cara, livro ninguém vai ler. Esquece. Vamos criar uma escola. Vamos criar. Ele gosta. Gabi, ama. como é que tá no meio dessas duas pessoas fantásticas, nossa, brilhantes? Eu sou muito privilegiada, assim, é impressionante. Eu sou fã do Paulo. O Joaquim eu não conheço, mas o Paulo sou fã. Como é que funciona? Sou fãzaça, assim. A gente almoçava todo mês, agora tá meio corrido, assim. E ele é um cara tão brilhante, tão professor. Ele é um professor. Ele conta as histórias num olhar de professor, seja da minha vida pessoal, seja da dele, assim. Tudo é uma história, tudo tem um brilho no olhar, sabe? E tudo tem um brilho, porque ele é um intelectual mesmo. Em algum momento você se sentiu... Eu não quero imaginar que não, mas intimidada? Porque você está com gente importante aqui no cenário nacional. Não, porque eu sou complementar a eles. São duas mentes brilhantes, mas hoje eu reconheço que o meu poder de execução, de desenho, de estratégia é o que eles precisavam. Todas as habilidades que ela foi construindo. Não tenho dúvida. É que eu tô falando por mim, talvez. Sim, eu vejo os caras deu aquele feito. Opa, peraí, são pessoas que eu reconheço. No começo, é uma curiosidade também. Eu tudo bem. Vou falar. Porque eles são um cara pesadão. Assim. No começo... Se você senta para conversar com o Um Paulo... burro perto do cara desse. Exato, é isso. Esse é o problema. Eu chegava assim... Ele deve ter lido, sei lá, 5 mil livros na vida, cara. Então, mas não é isso. Você se sente burro. Se sente burro mesmo. Porque eu almoçava com ele toda semana. E aí... E tem aquela coisa, Gabi, que você não fala muito, porque se falar vai ter certeza que a gente é burro. Não, mas aí... Não fala muito, porque se falar ele vai ter certeza. É melhor ele achar. Beck, você tem que prestar atenção. Porque você tem que prestar atenção no que ele fala. Porque ele tem uma capacidade tão absurda de, no final, você falar assim... Pô, claro, entendi tudo. Juro pra você. É uma jornada mental construtiva. Ele pega a sua mente e faz uma linha que bagunça tudo e depois você se fala assim, caramba, ele é um professor mesmo. Ele me ensinou o que eu achei que eu nunca iria entender. E aí você leva 5 horas pra assumir a porrada. Você é exausta. Imagina. Exausta, assim, exausta, bem cansada mentalmente, porque ele é muito inteligente. Ele é fora da curva. Graças a Deus ele tá no Brasil. Uma referência. Esse tipo de pessoa faz conexões nada triviais que a gente não faz. Eu puxando um gancho, né? Você comentou do ministro, né? Uma pessoa, enfim, esquece ministro, uma pessoa muito renomada no mundo da economia, de negócios, né? Carreira brilhante aí, academia também, e outra pessoa da área da saúde não, do meio ambiente, tá. Eu não sou muito, não tenho muita certeza do que eu vou falar, eu tenho 85% de certeza do que eu vou falar. Toda uma teoria da sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade, se não me engano, surgiu de teses de economia, que falava que a economia de um país ela consegue se manter perene, saudável, recursos, né? Baseado em 2 pilares, que era, se não me engano, eram 2, que era a questão da natureza e meio ambiente, e a outra questão era do social, cultura e que é o costumes. ESG, né? Exatamente. Aí quando você começa a olhar,
Muita coisa que surgiu depois dessa teoria da sustentabilidade, que tem algo de 18 anos, uma coisa assim, que começou a pegar bastante, era tanto pro bem quanto pro mal, vamos dizer assim, a gente não precisa aprofundar, é atacar essas pontas. Então, quando a gente percebe, né, movimentos que você começa a pegar o Brasil, que é uma potência, né? Eu acho que você vai contar um pouco. Sim. O que a gente tem de coisa natural. E você vê países tentando se infiltrar nisso, de alguma forma. Essa temática é espectro global, né? A gente não está falando regional. E as questões da sociedade, costumes e hábitos. Então, o que acontece? Aí, só para finalizar, curiosidade, né? Se você... para quem não é muito chegado na parte de economia, capitalismo, em vez de se atacar o capitalismo, o que os caras fazem? Eles atacam a natureza e atacam o social. Porque se qualquer um desses cair, a economia cai. Sim. Então, se você proteger bem a natureza, no conceito... Quando a natureza é o conceito da... Vamos dizer assim, a tecnologia da natureza. Produção, tudo que tem. Mais a questão da cultura, daquele povo, daquele local, a economia ali deslancha. Perfeito. Aí eu isso mesmo. Desculpa ter falado mais do que eu deveria. Não, essa união que é o propósito da... É essa união. Porque assim, eu vejo as duas peças, né? Pô, dois hiper especialistas, né? Enfim, aí você entrou com esse negócio do digital, modelo, trabalho, fazer acontecer. Mas deixa eu só complementar esse ponto. Desculpa de ter falado mais do que talvez eu devesse. Não, tá super alinhado. E eu acho que chegou no momento, e por que eu topei isso? Acho que primeiro porque é um tema, né, global, de que assim, a gente não pode mais fugir, e outro de que conscientizar que o planeta vai acabar já está dado. Já está dado. Não adianta, não precisa mais nenhum ambientalista fazer isso. Não. O que precisa fazer hoje é saber como você equilibra economicamente o social, o meio ambiente e a economia em si, né? Como é que você faz esse equilíbrio? E é isso que a Vivens ensina. Por isso que ele pegou um economista liberal com um ambientalista racional, que é diferente do que eles chamam lá, e eu vou usar a frase deles, de quem abraça a árvore, é um cara que olha para negócios. O Joaquim é um administrador, fazendeiro. Então, assim, é um cara que tem uma visão de negócio, mas que entende que é prioritário você fazer... você cuidar do meio ambiente. Então, a Vivens, ela nasce no propósito de fazer você ganhar dinheiro e cuidar do meio ambiente, você reduzir os seus custos operacionais, você fazer uma eficiência ambiental. É muito... Não existe. Isso não tem hoje. A gente tá não tem hoje. Muito no começo. A gente tem um problema, é que eu acho que... Muito no começo. Essa é uma conversa que ela diverge completamente da polaridade que a gente tem no país hoje. Porque você vai discutir questão ambiental aqui, você não consegue estabilizar uma conversa racional. Fica na porrada, né? Por exemplo, extração de petróleo na margem equatorial do Amazonas. Um lado vai ser frontalmente contra, outro totalmente a favor. Quem é que racionaliza essa conversa dizendo o que pode e o que não pode ser feito? E no meio as pessoas sem comer. E fazer o uso disso. Infelizmente, o petróleo ainda é a base energética nossa, né? Então, infelizmente, porque está mudando. Mas essa conversa de ponderar lados que não se conversam, sim, eu acho que a Vivens vai trazer um pouco dessa racionalidade no discurso, porque hoje é difícil estabilizar isso na cabeça do empresariado nacional, inclusive. E aí o modelo seria levar esse conhecimento, aprendizado para o conhecimento. Profissionais de negócio como a gente para incorporar isso. A gente já nasceu com B2B, né? A gente fez um lançamento aqui em São Paulo para... É uma marca premium, né? Uma marca que você tem esses dois ex-ministros, assim. Então, o nosso objetivo é preparar executivos, empresários, CEOs, C-levels, líderes e futuros líderes, que a gente precisa transformar a forma de pensar, a forma de tomar decisão. Empresas, é um tema estratégico das empresas. Inovação exatamente. esse é tanto que o curso do B2B que a gente oferta é cultura verde. Isso. Porque você não muda uma rebelião, você não monta uma rebelião se você não tem uma cultura ali por trás. Então, é preciso que esse movimento comece top-down e depois ele bottom-up. Eu preciso que do C-level, do CEO, até o analista que está ali na ponta, entenda que o verde tem que ser algo transversal na sua tomada de decisão. Porque você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro. E tem um senso prático, quando você fala que eu gosto. Porque hoje, nos conselhos que eu faço parte, nas empresas que eu atuo como conselheiro, muitas vezes a gente ouve no mercado, lê sobre greenwashing. Empresas que se travestem de uma suposta consciência de sustentabilidade, mas que na prática está fazendo coisas danosas intencionalmente. Verde ou não. por fora, vermelho por dentro. Então,
esse pragmatismo que ela falou, né? Um economista liberal, um socioambiental, ambientalista racional, talvez seja uma peça totalmente diferente de tudo que a gente tem visto até hoje. É isso. E é aquilo que você falou, né? E não é de conflito, é de construção, né? De construção. Exato. Ou de mediação, muitas vezes. Sim. E aí, então, a gente nasceu com esse B2B e a gente começou a ver de que o que vai movimentar isso é uma comunidade. A gente precisa ter uma comunidade de pessoas que queiram ter a cabeça de economia, de novo, de ganhar dinheiro, reduzir custos e cuidar do meio ambiente. É algo que vai ser inegociável daqui para frente, assim. E você falou bem, o Brasil, eu, antes de entrar para a Vivens, eu não tinha a menor noção. E o Paulo fala muito isso, né? O Brasil tem um potencial de ser a maior nação verde do planeta. Sim. Os nossos recursos naturais aqui, apesar da gente tomar porrada do mundo inteiro, a gente consegue prover e hospedar não sei quantos mil data centers de inteligência artificial aqui. Medo, na verdade. Esse é um tema, né? Super. Enche o nosso saco aqui, mas nós temos energia limpa hídrica. E o Brasil deveria falar assim, cara, pode vir, a gente tem água doce suficiente para poder ofertar isso. Mas aí precisa ter uma cultura, uma estratégia, que aí acho que vamos mostrar como é que unir um negócio é isso. E aí, essa formação do Hub da Vivens, né, que agora a gente lançou o B2C ontem, até foi ontem, a gente fez um grande pré-lançamento, foi muito bom. Então, a gente quer juntar essa comunidade para fazer com que esse conteúdo se mantenha vivo, né? A gente não chama nem de curso, é um programa, porque não é Eu não vou falar para você fazer 24 horas de curso e você vai estar capacitado. Não, você precisa de mentoria, você precisa estar com um especialista que vai falar a sua língua, que vai te ensinar sobre o mercado de carbono e vai saber que dentro dessa sala você tem dinheiro que você está perdendo, por exemplo. Você precisa ter um encontro com o Paulo Guedes e com o Joaquim Leite, então tem um ingresso para o evento anual. Tem o Kid Advisor aí também. Exato, porque você precisa ouvir deles. Quem sou eu para ficar falando isso? Eu preciso que eles, né, coloquem a mente deles e construam isso. Então, por isso que a gente chama isso de um programa, porque isso precisa impulsionar para que daqui a pouco isso vire uma necessidade real. Hoje não é uma necessidade real. E a gente quer provocar essa revolução verde. É uma revolução que precisa acontecer. Há pouco tempo aqui mesmo hoje, né? Eu fiz uma pergunta, mas por que as empresas não inovam, né? E você falou, não, mas que curioso, né? Também às vezes inova quando o bicho tá pegando, né? A gente vai fazer agora ou vai esperar o bicho pegar? Né? Exatamente. A gente quer ser protagonista. O Paulo sempre fala muito isso. A gente tem que ser protagonista do negócio. E ele faz uma comparação muito boa, assim. Da mesma forma que finanças, na década de 90, foi imprescindível para todo mundo, Sim. O tema verde é vital para agora. É a frase do Paulo, não foi eu que inventei. Ele fala, e eu acredito Gabi, totalmente. Eu acho que o ponto que mais me dói, somos aquarianos, né? A gente gosta da natureza. O que mais me dói é que eu acho que o Brasil vai ser Que bom que vocês estão fazendo isso, mas parece que aqui tem que doer. A sensibilização tem que vir por uma dor mais forte. Eu acho que vocês estão indo por um caminho que tem que ser feito, mas eu gostaria que vocês fossem um dos agentes que aceleram essa sensibilização, porque hoje... Sim, 100%. Só que hoje a gente precisa do setor privado. Sim. A gente precisa que esse movimento aconteça no setor privado, porque as regulamentações vão vir do governo. Sim. E não dá para ficar botando a culpa toda. Não, regulamenta, depois ajusta, se vira. Mas o setor privado, por isso que a gente foi muito nesse caminho do B2B e dos empresários, dos executivos, porque é essa cabeça que precisa começar esse movimento. E a partir daí, isso se acelera para todos, sabe? Essa é um pouco da estratégia. Aí eu não sei se eu vou adiantar temas próximos da estratégia de vocês, mas qualquer coisa, você manda cortar ou vai pro ar. Tá. Top, legal. Então vai vir a instrução, 2 lideranças no sentido da orientação, treinamento, capacitação, o despertar, né? Vou usar essa palavra despertar. Boa. Curtir, tô dentro. Legal, mas lembra que vocês falaram quando o dinheiro acaba, quando foi? Vai ter alguma brincadeira do tipo mobilizar fundos de investimento em empresas que estejam alinhadas com isso para poder colocar os projetos? Porque senão, assim, nós estamos na real, nós estamos no Brasil. Da Movem até o principal banco do Brasil que ganha bilhões por ano, você vai falar para ele, vai segurar dinheiro hoje em dia. Sim. Como é que a gente consegue participar, colaborar? O que vocês estão olhando? Porque acho que isso é um tema real, né? É um tema real. E assim, somos uma startup com 1 ano de existência. A gente também está aprendendo muito. O Paulo e o Joaquim são sócios de um fundo de investimentos que chama EV Capital, que é só direcionada para o verde.
só para as ações verdes, de tecnologia, de Suspeitei. inovação. Hã? Suspeitei. Sim. Porque É porque é faz isso. sentido. Uma E coisa eu não está falo suspeitei conectada com a maldade, outra. não. É porque perfeito. eles são agentes bons, tem que ajudar. Exato. E além disso, né, essas grandes empresas como Randon, VEG, esses maiores, assim, a própria marca ambiental, são parceiras nossas, já são clientes que legal, nossas eles e já estão juntos. dentro desse ecossistema. Porque eles já são muito bons. Já Então, fazem, né? Sim. e aí, o que essas grandes empresas veem? Cara, eu preciso que a minha cadeia de fornecedores inteira esteja capacitada para Isso, poder ganhar um fazer selinho, isso. eventualmente. Entre outras empresas assim de seguradoras, cara, eu preciso que os meus clientes aprendam sobre isso para reduzir o valor da pólice e reduzir o meu risco Não, nos desastres ambientais sim. que Não, acontecem. olha só, assim, É. né? A gente, assim, né, sendo bem aberta, assim, não polemizando politicamente, acho que nem tenho competência para isso, mas são coisas que a gente vê, né? Esse tema é um baita tema de pauta política e discussão e pouca coisa prática, ao meu ver, né? Mas, pô, tem um fundo, tem alguma coisa, pô. B3 no Brasil. B3 no Brasil, cara, não lança uma empresa tem acho que 2 anos ou 3, se eu não me engano. Tá bem devagar. Comemorou a desestatização da Sabesp para falar que não tinha nada. Sim. Aí o que acontece? Pô, já pensou que a gente tem um potencial, tem produção, tem conhecimento, começa a ter um investimento, cria um índice lá disso daí, Sim. cara, vem o mundo inteiro. Vem, É isso. A Bolsa tem o É. índice ESG, né? A Bolsa local ela tem o índice ESG, mas eu acho que tem Eu que... nunca ouvi falar. Eu também não. cara. Não, ela tem... Ok, mas nunca Você ouvi faz falar parte do como índice ESG de algumas usuário, assim. empresas, enfim, que tem toda Não, entendi. uma carteira de Nunca ouvi empresas que falar. tem responsabilidade socioambiental. Mas ainda, de novo, é um passo num direcional correto, mas é Por isso tem que fazer uma insuficiente. parceria. É isso que eu falei. Não, É. não tô criticando, não, cara. Acho que. Olha como tem coisas legais aí que dá pra. Assim. É que eu sou do Transform igual, né? Eu já começo a pensar em. Claro, claro. Eu ajudo empresas a surgirem. Sim. Olha que legal isso daí onde pode chegar. E falando um pouco do ESG, que é um pouco do seu ponto também, acho que o ESG foi muito importante, tá? Para virada de chave do setor privado. Começou lá em 2019, 2020. Eu cuidava mesmo do botou o tema na social mesa, da pelo COP, menos, né? Botou o tema na mesa, mas acho que ele não colheu tantos resultados quanto a gente esperava que poderia, de valorização, de resultado financeiro e tal. A gente vem com um olhar que hoje o time de ESG e sustentabilidade são meus maiores clientes. Porque a gente começou a dar esperança num novo olhar. Sim. Vem sentar na mesa de É porque eu acho que é a negócios. forma. Vem entendeu? sentar na mesa É a de forma, é negócios. isso. Vem. Não é contra. Não vem impactado, não tipo é assim, parar. não, para sua Para com fábrica isso, porque isso tem. não pode. Exato. Gabi, Não, O progresso é inevitável. é porque vocês acham que foram por um ângulo novo, que é o seguinte: vocês tinham que pegar um modelo de negócio existente e tentar movê-lo por um direcional ESG. Vocês estão sentando na mesa para discutir algo que já nasce com visão ESG. A partida já começa com um olhar mais correto. do environment só, É. né? Que Sabe, impacta uma no coisa é você pegar uma social, empresa de claro. décadas, centenária, Isso, e começar claro, uma agenda de sustentabilidade, responsabilidade socioambiental, e ela vai ter uma jornada de anos ou décadas até sair do lugar, enfim. É contínuo, Outra na coisa é verdade, dizer, né? cara, os Tem teus que ser futuros contínuo. negócios, a partir de agora, eles já podem nascer com responsabilidade Exatamente. A socioambiental. Tesla é um exemplo enorme. A Tesla é uma empresa de lucro. De lucro. Só que ela encontrou um caminho de fazer um produto desejável para os consumidores, porque cada vez mais os consumidores vão estar mais conscientes das suas escolhas, porque mexeu no bolso do consumidor. O carro elétrico ele mexe no bolso do consumidor. E ele se tornou um produto desejável. Então, assim, ele fez as duas coisas acontecerem. É isso que a gente quer. Venha ganhar dinheiro, mas também cuide Aí do o meio mercado ambiente. decide se faz sentido ou não. Quando eu achar que não compro o Tesla. Se achar que faz sentido, compro o Tesla, né? Mas é uma tendência que vai acontecer. Não, quero Diferente dizer que do Brasil, porque não, a gente... não exclui não é uma imposição. Mas tipo, talvez você vai daqui é no natural. futuro você vai ter menos opções para não comprar um Tesla. Não, mas aí vai ter outras opções que estejam alinhadas, talvez, com a temática, entendeu? Com a sim, Isso. de Mas ser vai algo ter ao meio ambiente. Combustível à base de hidrogênio, outras coisas vão surgir, mas a Tesla mudou o modelo. Acho que o ponto Sim, da Tesla que me exato. preocupa é só o que a gente faz com essas baterias daqui a 7, 8 anos. Óbvio, não está Mas vencido. faz parte da evolução. Né? Isso não está Mas vencido que- e faz parte da evolução. que a eu emissão concordo. de Mas carbono- eu só quis trazer um pouco de que é uma empresa voltada a lucro, a resultado financeiro. Sim. Não é uma empresa de meio ambiente. Não. É esse é o ponto. É só isso que Eu esse é o eu ia diferente. polemizar que eu fiquei quieto. Mas é porque é Enfim. polêmico. Não, eu sei, é que eu até- não conheço empresa que não é voltada a lucro. Hã? Eu não conheço empresa que não é voltada a lucro. Tem o seu propósito. Eu sou empresa de educação. Meu propósito é formar não sei quantos mil funcionários. Assim, não precisa ser uma É empresa que se ela não de tiver algum bilhões. resultado, ela deixa de existir.
Um agronegócio. É isso, sim, justo, você tá certo. sim. Eu posso Você até tá não ter certo. lucro, porque eu distribuo, porque eu compartilho, porque eu divido numa cooperativa, eu não tenho lucro. Sim, mas Só que você precisa. me dá um exemplo de uma que só olha para o meio ambiente, por exemplo. Não tem. Não sei. É você agregar o eu lucro com pessoalmente o não meio sei, ambiente. Não, eu É acho juntar, né? Que é o que você comentou no começo. Precisa da participação do privado. Porque Precisa da participação do governamental, privado, Não, às vezes tem A estrutura de limitação, capital vai vir daí. é Não difícil. tem jeito. É o Não, privado isso é que vai limitado. sustentar o jogo. Sim. E acho que o regulatório vem via governo e a simbiose dos dois pode dar um direcional melhor. É isso. Foi o que ela comentou. É isso, muito exato, bom. concordo. É que eu ainda tô preso no negócio do lucro. Você tá tentando curar. Não, mas porque você tá certo, mas é porque eu penso muito no agro, né? Assim, se você for pensar no agro, cara, tem muitos assim que estão nem aí do que ele tá produzindo e afetando o meio ambiente. Ele só quer lucro. Se ele fizesse uma junção dos dois, deixa eu cuidar do meio ambiente no olhar de ganhar dinheiro e manter o seu lucro, seria muito melhor. E vai acontecer, a gente acredita que vai conseguir capacitar o máximo possível esses empresários. Teve uma campanhona de vendas ontem. Ai, teve. Tem uma pergunta. E, de novo, falando da minha carreira, assim, foi um mega desafio. Essa venda digital, esse mundo digital é novo. Foi live? Cara, foi live ao vivo pelo YouTube. A gente Uau. teve 850 inscritos. Para um pré-lançamento mega, ultra, power especial. Vai durar até amanhã, são 48 horas. Não sei se você só. tem dados suficientes para falar, mas de quem converteu. Converteu no Ainda checkout. não vi, ainda não consegui Não, mas ver. se você tá. tem um senso de que... Qual o perfil que bateu na porta e que ontem entrou na... Cara, eu acho game. que o que chegou de pergunta durante a live, porque eu conduzi a live Sim. junto com o Joaquim, pessoas ambientalistas que querem dar um salto de carreira, empresários que querem ganhar dinheiro com o negócio, Explorando modelos de negócio. novos modelos de Tá. negócios, e pessoas que querem encontrar o Paulo Guedes também, assim, tem Fato. porque eu vendi um pacotão. Assim, Ai. pacotão. Vou até fazer oferta aqui, porque Vamos lá. realmente não vai ter pode de usar, novo. pode usar. Não vai ter de novo. Eu cheguei até hoje, minha irmã falou assim, cara, eu achei que você fosse falar que o CEO ficou doido e tal, não sei o quê. Deu a louca no patrão. Deu a louca no patrão, ela falou isso. Deu a Essa louca é no muito patrão. boa, né? E foi mesmo, porque Não, mas isso é muito a live bom. tá lá no YouTube, vale todo mundo assistir, mas o que a gente quer? A gente quer começar esse movimento, é uma revolução, então eu preciso que as pessoas se engajem. E eu tenho certeza que o dia que os alunos, né, os nossos membros, degustarem disso, não tem volta. Então, o que a gente fez? É um programa expert, você tem acesso a 12 episódios, e aí vale dizer que eu vim da educação e sei muito bem como não aprender com o EAD. Ai. Então, a gente criou um curso baseado em streaming, baseado com entretenimento. Você tem a sensação de que está vendo no Netflix, de você estar vendo no YouTube. Não tem nada igual. E a gente levou 10 meses para produzir 12 episódios, porque são episódios. E todas as aulas tem o Paulo Guedes e o Joaquim, dando as suas visões e contribuições. Eu dou aula sobre cultura, sobre green skills. Tem o Marcelo Freire, que é o ex-secretário de Clima e Relações Internacionais também. Tem a Marta, que é uma executiva da Minerva. Então, a gente trouxe alguns professores de peso, né, para poder contribuir. E aí vem o plus da live do pré-lançamento. Você ganha de bônus, você ganha de brinde, um ingresso para o Vivem Summit, que vai acontecer no segundo semestre agora, de 2025, em São Paulo, com o Paulo Guedes, Joaquim Leite e outros nomes da economia verde que a gente vai trazer para esse evento. Ganha 2 mentorias e você pode escolher o tema sobre mercado de carbono, geopolítica, né? Que é toda Uma abordagem essa que você está falando super moderna, né? Super que o pessoal das tá antenado, atualidades. quase um produto digital, mas com experiência presencial. Você tem também. presencial, Isso online engaja a e pessoa, ao né? vivo. Forma uma comunidade, né? Exatamente. Tem essas 2 mentorias. Acesso ao Hub da Vivens, que são as atualidades, os conteúdos que você vai continuar aprendendo. E aí ainda está valendo até amanhã. Você ganha o moletom da Vivens, que é um moletom lindo que a gente depois, né, vai ofertar, mas chega de brinde na sua casa. E tudo isso, né, a gente precificou e aí entra nesse modelo de negócio. Quando você para precificar módulo por módulo, produto a produto, evento com o Paulo Guedes, ele daria R$17 mil, esse pacote de produto. Tá. Né? E ontem está aberta ainda a oferta, 48 horas, por R$4.997. Olha aí. Deu a louca Sim. no patrão. Deu a Louca louca no padrão. Podendo parcelar em até 12 vezes. Só vai durar até amanhã, quinta-feira, às 8 horas. A partir dali, Fórmula de lançamento. fórmula de lançamento. Legal. Muito bom isso, né? Gabi, uma pergunta agora. Claro. Você tá em uma jornada, dá pra ver a tua empolgação? Já temos Isso que é aqui à legal, né? disposição. Ela tá feliz, Proposta Ela tá encaixada, feliz aí. né?
Tá tudo talvez num direcional muito bom para você. O que seria um ano perfeito, para esse ano ser perfeito para Vivens 2025, o que você imagina que seria uma história boa vocês percorrerem esse ano? Rechear a turma, o que é mais óbvio que rechear, sim, porque é o processo de conscientização, mas o que seria legal que você pode falar? Assim, putz, se acontecer isso, eu tô feliz. Se eu tiver 1.000 alunos, eu tô muito feliz. Como CEO, 1.000 alunos, você... 1.000 alunos. 1.000 alunos. E que eu pague o meu investimento também, assim. Eu quero conseguir dar essa sobrevida. Talvez não consiga, talvez eu precise... Break-even. Talvez eu tenha que captar novos investimentos, mas eu ficaria muito feliz, assim. E de ver o feedback que eu estou recebendo dos alunos também, assim, de quem está fazendo o curso, está muito legal, assim. Então, 1.000 alunos, break-even e experiência do aluno, assim, para mim... Vou traduzir isso como um bom NPS, que as pessoas elogiam a Vivens, falam que o retorno valeu, que esperariam os próximos produtos do portfólio da Vivens. Sim, que a gente vai crescer o portfólio esse ano também. Vão ter cursos de economia circular, vai ter MBA de legal, o jurídico está pedindo muito. Tem foi, né, aquele discurso famoso lá do Steve Jobs, né, que ele comenta, né, que ele foi fazer um negócio de tipografia, acho que fala, né, de letras, né, não sei se vocês sabem, né, quando ele saiu da Apple, lá ele foi fazer depois a parte de design, né, pensar, e antes ele tinha feito, aí quando ele, em resumo, né, ele falava, né, tu olhar pra frente, cara, olhar pra frente você vai descobrindo, né, você vai, é uma construção, ou então essa palavra bonita que você me ensinou hoje, né, autoralidade, eu também não conhecia, não. É isso aí, a gente vai criando a vida, algo né? que seja autoral. Quando a gente olha pra trás, você entende por que os pontinhos foram se juntando, né? Acho que você já juntou uns pontinhos, né, cara? Já. Só que você vai ter que usar todos agora, né? E saber qual pontinho usar, né? Porque... Lembra da lista? Certo. Sim. Cara, o teu checklist de Cindy, não. Quero continuar morando no Rio de Janeiro, quero trabalhar com educação, quero trabalhar com quem eu admiro, quero ter carta branca para formar meu time. Então, eu dei esse check. Só que assim, eu também eu não sabia que eu sabia tanto também, porque como uma cadeira de CEO, você tem que fazer tudo, assim, tudo. Eu comprava passagem, servia cafezinho, fazia reunião de conselho. Eu não sei se foi ao vivo aqui ou foi lá embaixo quando a gente se encontrou, que brevemente a gente se encontrou. Acho que não sei se foi aqui no warm-up nosso. Eu falei, aí, tá preparado já? Você vai descobrir, porque não é... E você não está sendo CEO de obra pronta. Não. Eu brinco, eu falo para todo mundo, né? Converso até com algumas pessoas próximas, não sei se... O CEO, no mercado, quando você olha, quando ele entra numa empresa, ele já entra com tempo. Você tem 4 anos. Sabe por quê? Porque ele não aguenta os 5. Por mais que dê ótimos resultados, não aguenta os 5. Sim. E acho que tem que renovar. E renova, né? É uma forma de renovar. Sim. Mas você é um pouco mais, que eu entendi, você é sócio, você faz parte do sonho. Sim. Tá fechando uma parceria. O CEO é porque, alguém quer falar com alguém, talvez não... com a Gabi que vai conversar. Aí quando você olhar, você falou, né? Você abriu a conta no banco, você trouxe o seu pelotão de primeira linha, falou, vem aqui que nós vamos arrebentar, tá fazendo marketing digital, lançamento de produto, descobrindo, e pode ser que daqui a 6 meses você fala, então, não, a gente pivotou o negócio e... Cara... É isso. É isso aí. É isso que o mercado busca, e acho que é essa... Exato. E não tá certo nem errado, construção. Poucas pessoas podem chegar do meio da tarde, descer com o Joaquim e o Paulo, tomar um pingado e um pão na chapa na padaria de manhã, né, cara? Descendo pra ele. Isso é bom, cara. Mas sério, acontece aí, acostuma também. Aí ela vai... Um pingado e um pão na chapa. E eu duvido que eles não vão lá. Não, é um super, super privilégio. Cara, eu acho que é isso. Eu não sei, no Rio é pingado também? Café com leite. Então, eles não tomam pingado, é café com leite. Senão ela não vem em São Paulo, não. Ô, Gabi, mas para um ano ficou claro. Objetivo legal, 1.000, sabe? Cumprir o teu break-even, um NPS, um reconhecimento dos alunos, né? Quase que uma recorrência para os próximos módulos de alunos que já são da base, porque veio valor no produto. Pô, legal. Sim. Agora eu vou fazer a pergunta que ela é mais difícil, que é um exercício de futurologia. Talvez você não tenha resposta, ou chute alto, mas enfim. E daqui a 5 anos?
deu tudo certo o primeiro ano, 25 rodou, 1.000 alunos, estamos crescendo. Onde você vê a Vivens, aonde você colocaria a Vivens como empresa, como teu trabalho? O que você acha que pode dar essa história? Cara, eu só sei responder porque eu fiz o meu business plan dos próximos 5 anos. Você né? não me Até falou pra isso, captar viu? investimento, porque agora que você perguntou, eu lembrei. A gente acredita realmente na internacionalização. O Brasil tem uma capacidade de se tornar um hub de trazer pessoas do mundo para aprenderem com a gente a cuidar dos nossos recursos naturais. Legal. E economicamente. Então, esse é um desejo, não só... A Paula Guedes está junto com a gente também, que é a filha do Paulo, está na sociedade. Então, a Paula tem muito relacionamento lá fora, mas a gente quer tornar esses MBAs de trazer pessoas de fora para estarem fazendo essa escola de negócios aqui. Legal. É um sonho alto para 5 anos, porque eu já vi que startup a gente, cara, muda toda hora, toda semana e tá tudo bem. Mas eu acredito que se a gente conseguir navegar nesses 4 anos e capacitar o máximo de empresários e executivos no Brasil, a gente vai ter um potencial enorme de ter a internacionalização também de pequenos produtores ou de médias empresas. Sim. E também a gente ser um hub para receber essas escolas de fora. A gente já está com o nosso curso, inclusive, já tem alguns gringos fazendo. Legal. Então já está em inglês, agora a gente vai botar em alemão. Então... tem algumas empresas no Brasil que estão com um direcional muito bom. Não é espanhol, não. Não. Eu tô na dúvida, acho que eu não botei espanhol ainda, não tenho certeza. Tá sentindo porque alemão veio a demanda. Não, óbvio, a gente age a demanda. Tem. Né? Ou seja, como que de fato tem... Não, tem demanda internacional. Tem algumas empresas no Brasil, óbvio, não vamos achar que também está tudo errado. Tem empresas que trabalham no direcional correto, estão fazendo um trabalho bom, seja no agro, seja em energia, seja em minério. Indústria, né? Tem, vamos pensar também. Quando eu coloco o meu pesar é que eu acho que a gente é uma mola pressionada, a gente tem potencial para fazer tanto mais além dessas que já fazem um bom trabalho. Então, eu acho que o convite que a Vivens faz é, além daqueles que querem ingressar nisso porque estão no momento zero de pensar nisso, aquelas que já estão no movimento direcional correto ou numa jornada em meio de caminho, vocês podem contribuir também, se sentar na mesa, com certeza. se juntar. Né? É a comunidade, né? É a nossa comunidade. E também fazer isso para a sua cadeia de fornecedores, né? Porque você precisa, da mesma forma que você faz muito bem, você quer que tu... Cara, esse mundo agro, energia, você tem uma cadeia gigante por fora. Então... Tem gente jogando bem esse jogo. Tem que estar todo mundo jogando na mesma cultura, tem que todo mundo estar no mesmo direcionamento, assim. Acho que é isso. Que bom que a gente falou do BP. Falamos de BP. Que aula, hein? Nossa, foi muito legal. Tô bem pensativo aqui, porque eu acredito bastante nessa questão do uso, como você comentou, ecologia racional. Isso aí. Ambientalista racional. Tá na pauta. Faz sentido, né? Se você fizer uma análise lógica, não sentimental, não política ou qualquer outra, se você fizer uma análise lógica, é assim. Toda a indústria é assim. Desde que isso surgiu, né? Desde a pedrinha lascada, você pegou, lascou e fez algo novo. Como é que você faz isso de forma... A digitalização foi isso, né? Inclusive. Desculpa eu usar uma referência, mas é que você compartilhou com a gente. Algumas descobertas que a gente às vezes faz na vida pessoal, como você fez, as empresas vão passar também. É inevitável. Sim. Então você faz um aprendizado, putz, eu brinquei lá, eu morri em vida e tal, agora surgiu. Putz, venha pra cá. Às vezes uma pequena mudança de paradigma dá mais 20, 30 anos para uma empresa, uma substituição de um meio de produção com uma orientação dessa, é que às vezes a gente não é instigado a pensar, né? E aí quando a gente passa a conhecer de um tema novo, né? Eu não conheço, né? Eu tô dando algumas opiniões aqui, mas é bem superficial. Quando você pega uma pessoa, passa a ter um MBA, você passa a ter um estudo aprofundado, aí você passa a ter empresas investindo nisso, igual você fez lá, como chamava? O Hubble, né? Que você fez lá. Aí, de repente, você tem uma nova visão ali. Quando você vê, de repente, está gerando conteúdo, dá um ideia. Start do e aí, negócio. Isso, perfeito. Ô, Gabi, eu não vejo como também não envolver nesse movimento com as pessoas que vocês estão se relacionando, o nível de empresariado, não atuar na base da pirâmide, na educação infantil, para falar disso. Sim. A gente sabe que tem muitas frentes disso, mas eu não vejo como não preservar essa estratégia de ir na base da pirâmide. É uma geração muito mais consciente do que a gente. Sim, já vem. Comparado à minha, com certeza. A minha filha é distante mais consciente do que eu fui.
Tem algo que a Vivens está embalando, preparando, está no forno, já está fazendo, pensando com esse empresariado que se forma, esse olhar de que esse empresariado deveria também ter uma preocupação com o nível da educação básica na formatação de uma consciência socioambiental? Tem um desejo, tem um roadmap, mas como uma boa startup, eu preciso fazer poucas coisas e corrigir rápido. Mas o meu desejo sabe, meu coração é pela educação básica. Eu acho que a gente só muda o mundo e só cria realmente um movimento começando por ali. Mas eu acho que em breve. Legal. E tem muita coisa legal já pronta, tá? Assim, nossa, você falou bem, eu tô com sócios que são muito incríveis e que me conectam a pessoas muito incríveis. Então eu tô conhecendo tanta gente boa, tanta gente do bem, que faz coisas muito legais, assim, e que muitas vezes é um collab, assim, é uma parceria, não preciso criar do zero, né? A Vivens não tem cara de construção, tem cara de composição. De composição. Você fazer composição. É exatamente isso. O Paulo fala muito isso. Aqui é um hub de conhecimento. Eu vou aprender com você, você vai aprender comigo. Isso aqui é uma troca, porque é um tema collab, novo. Exato. Às vezes coisas atômicas, tema tal, depois outro tema, e aí vai. E aula, agora eu vou te falar um negócio, viu? Quando eu tô começando nessa linha de educação infantil, eu falei assim, por isso que ele é cabeção desse jeito. Você viu? Ele já tá visionário. Que mudança de olhar, né? Sim, claro, por isso que acho que né, você também é tão bem quisto aí no mercado. Super. Né? É legal a caneca e tal, mas tem um outro lado da caneca aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Curiosidade, né? Isso é a sinapse dele, você viu com essa cara? Eu tenho dentro de mim essa preocupação do que ela tá falando pra mim. Me encanta ouvir a Gabi trazer isso. O dia que ela começou a contar um pouquinho disso, eu falei, Gabi, não fala essas coisas porque eu gosto de ouvir, vou tomar teu tempo. Mas eu tô muito empolgado de te ouvir aqui. Eu acho que é legal, eu vou falar por você, as portas estão abertas porque a gente quer acompanhar a jornada de vocês, de tempos em tempos. Acho que vale você vir aqui e trazer um refresh. Sempre que me convidarem. Não, se você quiser receber o pessoal, falar do tema aqui, pode usar o nosso estúdio aqui numa boa. Cara, o Joaquim é um professorzaço. É um prazer, acho que vocês vão precisar gravar coisas e tal. Eu já perguntei pra... Traz a estrutura de vocês pra cá na Estuda Moving. É um prazer, cara. Plataforma, enfim, não é o propósito aqui do Movecast a gente fazer coisas comerciais, longe disso. Mas assim, de uso mesmo. Fala assim, precisava gravar, cara, dá uma ligada Vamos aqui, juntos, a gente fecha. Que legal, ótimo. Tempos em tempos a gente traz a turma pra cá. O propósito é bom, né? O propósito é bom, cara. Quando o propósito é bom, a gente planta lá depois... Quem sabe daqui a 4 anos eu venho com uma nova história no... Depois... aí ela foi pro Japão, né? Então, foi pro Japão. Porque eu fui pro Japão. Aí ela foi... o Japão, ele esquece o Japão. O Japão, é verdade. Gabi, gente, adorei. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Muito legal, muito bom. Vou fazer meu agradecimento porque a gente tem amizade. Sim. O Gaudio é meu amigo, acho que foi fantástico você vir aqui. É um ângulo diferente, bom. Vou continuar trazendo uma turminha diferente aqui. Eu fico feliz de conhecer, né? E é contigo agora. Conhecer você, que fez uma temática muito boa. Acho que é uma indústria nova, né, se a gente for olhar, né? Sim. É uma coisa muito nova. É um prazer, um networking, né? Conhecer e bola pra frente e desejar muito sucesso. Né? Obrigado. Competência, acho que né? Não precisa nem falar que você tem, e as pessoas, mas que tem o sucesso, tem um toque aí de energia muito positiva. Obrigada. E vai dar certo. Vai dar, certeza. Gabi, vocês conduziram super bem, me senti super à vontade. Obrigada. Bom. A gente vai junto para... Vocês fazem uma dupla ótima. Fazem uma dupla maravilhosa. Espaço para você encerrar. Acho que vale a pena você fazer o fechamento de tudo que a gente falou aqui. Por favor, fala da Vives ou o que você queira. Não, eu acho que é muito legal, assim... Tem poucas mulheres, né, que a gente consegue fazer como uma referência e contar a história de carreira e terem pessoas interessadas para ouvir, né? Eu acho que não é difícil. E eu gostaria muito de ouvir outras mulheres contarem da carreira delas, assim. Sim. Por mais que a minha não seja nada linear e estou chegando no empreendedor, tem muitas que estão fazendo a mesma coisa, assim, e tem diversos aprendizados. Então, chegar até agora e estar na Vivens e conseguir ver e viver o empreendedorismo de fato, de você criar uma marca, dar vida, dar alma para o negócio. Eu espero muito que essa história inspire outras mulheres e outros homens também, com toda certeza, mas que a gente consiga trazer mais mulheres empreendedoras e visionárias e corajosas que consigam tomar conta da carreira delas. E obrigada. Obrigada demais. Obrigada. Vida longa, Vivens. Obrigadão. Obrigada. Obrigada, Betinho. Valeu, Messi. Obrigada. Valeu. Galera, fechou aí esse episódio. Uma visão
de uma indústria nova, trazendo, unindo aí perspectivas no mundo da economia, da parte de meio ambiente e de todas as estratégias técnicas e necessárias aí para você tocar um negócio, envolvendo pessoas, processos, ferramentas, marketing, governança, toda uma série de disciplinas que foram tocadas aqui. E obrigado aí pela atenção. E vamos acompanhar aí para ver o sucesso da Vivens aí na jornada. Vai ser um prazer ter feito parte aí desse momento aí. Perfeito. Um ano, né? Tá inaugurando aí. É isso. Valeu, Obrigada, galera. valeu, tchau, tchau. gente. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado.